3 e o quê? Já. Ah, tá bom. Oba, galera! É um prazer mais uma vez aqui com todos vocês em volta da nossa fogueira. Pô, e hoje eu confesso que eu tô até um pouco nervoso, porque a gente sempre recebe pessoas muito especiais aqui, mas eu tô tentando trazer o Léo aqui já há algum tempo. O Léo é um cara que mora fora do país e eu sei da agenda dele, quantas coisas ele tem que fazer no Rio quando vem, no Brasil, um monte de coisa pra fazer. Mas eu sempre perturbo ele, a gente se encontra lá no Jogo das Estrelas. E, pô, como ele é um cara sensacional, encontrou um tempinho pra vir aqui bater um papo com a gente. Eu fico muito feliz em poder proporcionar pra todos vocês isso que, pra mim, vai ser hoje uma aula, não só de futebol, mas como de vida também, né? De você saber pivotar das suas funções, sair de um lugar pra ser muito bem sucedido em outro. Um cara que onde chega muito bem. Enfim, eu não vou ficar falando dele aqui não, senão vou encher muita bola dele também. Mas não pode deixar de pedir para você se inscrever no canal, clicar no sino para ativar as notificações. Deixa o teu like. Se for ruim, lá no final você tira o teu like, que aí a gente aceita. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque tem muita coisa legal para contar aqui. Muita história interessante de um cara que fez parte de alguns grandes times do futebol brasileiro e mundial. Eu preciso me apresentar. Eu sou o Fernandão. Posso falar com o seu capitão, com ele aqui? Quero ver tu chamar ele de velho. Vou falar. Tu me chama de velho todo dia. Capitão do Storycast sou eu. Vou deixar ele falar, não. E Anselmo Podcast, o podcast. Sabe por que ele tá falando isso? Eu vou sacanear ele. Porque ele e o Léo têm a mesma idade. Só que o Léo parece ser 10 anos mais novo que ele. Léo, obrigado pela tua presença, irmão. Obrigado. Fernando, muito prazer, cara, muito prazer de verdade. É um tempão que eu queria vir aqui. Realmente a gente se falava sempre, vai, não vai, cada férias, né? Porque eu venho aqui de férias, que eu tava aqui, eu não conseguia ajeitar e eu tô feliz de estar aqui. Eu tenho o maior carinho por você, cara. A gente ficou pouco tempo junto no Flamengo, mas tenho o maior carinho. E bom estar aqui também com você, é um prazer grande, de verdade. E fico feliz aí também com a tua história, que eu tenho acompanhado, agora estou seguindo, sigo você aí na televisão, sigo no Instagram, sigo nas redes sociais, e por esse carinho também eu te sigo, apesar de você não saber, mas é mó barato estar aqui, estou feliz de verdade. Caraca, viu? Pô, tá me seguindo, tá aqui. Agora eu fiquei grande, maluco. E eu não sou muito de redes sociais não, cara, sou pouquíssimo, sou velho, né, cara? Eu velho, né? Mas, pô, bacana, tô seguindo e, pô, maior sorte pra você também, porque é um caminho hoje, um tráfico grande, né, cara? É isso aí. É um tráfico grande, então assim... Muita gente fazendo coisas parecidas. Desculpa, tráfico não, trânsito, né, cara? Trânsito, né, que é tráfico é italiano, né? Tráfico é italiano, tem que tomar cuidado, né? Que trânsito e tráfico tem uma diferença grande, né? O trânsito é o tráfico, né? Que bom. E sabe por que isso? Porque ele fala... Quantas línguas, Léo? Não, ia ser porque eu sou casado com italiana, né? Então, cara, eu falo italiano todo dia, toda hora, né, cara? Mas... Eu amo italiano, né? Então, tá muito dentro, mas não, português é a minha língua e é o... Mas pô, vamos lá, dá moral pra gente. Francês? Eu joguei na França, joguei na Espanha, joguei no Japão. Criança, eu acabei estudando escola inglesa e, bom, sou brasileiro, falo português. E na Itália eu tô a vida inteira, então Maneiro pra caramba isso, né, cara? Não, e o Léo, ele fala isso com uma naturalidade, mas isso não é comum, tá? Onde você jogar, falando de atleta de futebol. Porque até pela nossa cultura, o Léo a gente já percebe, a gente tive oportunidade, a honra de estar com ele 6 meses, 4 meses em 2002, e tu já percebia a diferença do cara com relação à educação, tu jogou na Europa há muito tempo, ele estava voltando, e também a forma de lidar com as pessoas, de falar, a forma pausada. Enfim, é uma coisa que é diferente dos atletas de futebol, até pela nossa cultura mesmo, de chegar no local e tentar aprender a cultura. Foi uma coisa que o Léo fez. E por onde ele passou, ele deixou isso. Não é isso, Léo? Com relação à língua, à cultura. E depois que a gente vai, a gente aprende. Porque o nativo, ele valoriza muito quem faz o que você fez. Tentar aprender a língua e se situar dentro da cultura local, não é? Acho que sim, eu entendo muitas vezes a dificuldade, né, cara, porque é uma questão também, às vezes, de jeito de ser, é uma questão de você ser um pouco mais aberto ou menos, de repente, a timidez eu acho que é o maior motivo, eu acho que, assim, o fato de você tá com medo de errar, né, assim, você muitas vezes no início você tem que começar a falar e falar mal, então, assim, tem pessoas que se retraem um pouco mais e acabam, né, se fechando um pouquinho, aí depende dos resultados esportivos também, se começa a ir bem ou ir mal, isso pode comprometer um pouco o teu percurso num time, então assim, não é fácil, né, cara? Conheço gente que
que ficou 6, 7, 8, 9 anos, mas fechado um pouco mais. Gente que chega já, que se sente mais à vontade. Para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre considerei super importante para que a coisa desse certo, né? Então, eu tentei, assim, investir na coisa, que no final da coisa também você tem que querer, né? Ir lá e correr atrás e, né? Estudar, né? E querer e tal. Então, assim, tem que ser. Mas para mim sempre foi uma coisa que me ajudou muito e eu, assim, eu só consegui me sentir bem depois que esse processo inicial era assim, superado, né? Então, assim, para mim foi sempre importante, cara. Isso é maneiro, né? E tu? Aprendi a falar as coisas? Eu nunca joguei fora. Boa, garoto. Viu como ele é inteligente? Boa. Não, a oportunidade também é importante, né? Se não vai, não tem jeito, né? É Não tem jeito. verdade. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho do que tem acontecido no futebol brasileiro. A gente vê uma diferença muito gritante de alguns times para outros. E por incrível que pareça, não é por causa das SAFs. É porque a gente vê o Flamengo num patamar diferente, o Palmeiras próximo, mas a gente vê alguns times que são SAFs, que tentaram virar SAF. Não vou nem falar do Botafogo só não, mas vou falar do Bahia também, enfim, do próprio Curitiba, que é recente, em que mesmo esses clubes sendo SAF, né, que a gente SAF é Sociedade Anônima do Futebol, que é o futebol é administrado por uma empresa, é comprado, tem dono, para esses dois. Como é que você vê a diferença desses dois meios de gestão e por que ainda existe, não só por causa do Flamengo, que é gigante, mas a gestão de cada um fez a diferença? Você tem uma ideia desse negócio? Esse assunto é vasto, né? Mas vamos lá, vamos tentar, assim, pegar algumas coisas que podem mais ou menos dar uma linha, pelo menos é o que eu penso. Não, é o maior clube do mundo hoje é o Real Madrid. Seja em faturamento, seja em resultado esportivo. E é uma sociedade anônima sem escopo de lucro. Então, isso não quer dizer que uma SAF ou que um modelo de gestão seja superior a qualquer outro. A coisa é como você administra esse clube. O Flamengo é ainda também uma associação, né, de membros de um clube, né, que tem outros esportes até, e hoje é um clube milionário, maior faturamento no Brasil, títulos comprovadamente, né, como hoje domina na América do Sul. Então, assim, não quer dizer nada. Outros clubes, como os clubes ingleses, que dominam economicamente, todos eles são empresas. Né? Isso foi um processo, né, que aconteceu na Premier League. Todos eles são empresas, desde sempre. E o Chelsea, o Arsenal, o Liverpool, o Manchester United, o Manchester City são as maiores riquezas, né, uma das maiores riquezas do futebol, onde concentra na Premier League o melhor campeonato, vamos botar assim, o mais rico. Mas, se a gente analisar também, digamos, a classificação econômica, ela é muito parecida com a classificação esportiva, né? Infelizmente, quem tem um faturamento muito baixo dificilmente ganha o Campeonato Brasileiro. Se for ver Flamengo, Palmeiras, quem está aí nos primeiros são os que têm o maior faturamento. Então, assim, não é uma questão de modelo de gestão, na minha opinião, é uma questão de como você consegue administrar. Tem clubes que precisam ser. E eu acho que no Brasil o que aconteceu, a maioria deles, que se transformaram em SAFs, eles chegaram a um ponto que eles não tinham outro recurso, eles não podiam mais ser administrados como estavam sendo, dívidas astronômicas, então você foi quase obrigado a se transformar em SAF. Isso também aconteceu em vários países na Europa. Então, assim, o Brasil acho que tem que se encontrar agora, né? Tentar, digamos, fazer com que esses novos investimentos que hoje ainda estão, né, as SAFs, se a gente botar assim, algumas deram certo, os clubes médios deram mais certo, né? Clubes grandes tiveram altos e baixos muito grandes, a situação do Vasco, né? É uma situação muito complicada, o Botafogo mesmo também está arriscado a passar um pouco pela mesma situação. Então, assim, essa coisa tem que ser equilibrada. Isso também requer um controle, que eu acho que no Brasil ainda não tem. Verdade. O dinheiro que entra, o que você vai fazer, o projeto, né? Inclusive acompanhar o desenvolvimento do projeto. Fair play financeiro é uma questão econômica. Na minha opinião, tem que ser mais abrangente. Acho que tem que ser também um controle de gestão. Né? Se você, quando chega, você apresenta um projeto, na Premier League, quando você chega, você compra um clube, você apresenta um projeto global, né? Do que você vai fazer com aquela marca, o que você vai fazer naquele país, o que você vai fazer com a categoria de base, o que você vai fazer com o seu time profissional. Eu acho que você apresentar um projeto, né? Vou comprar um clube no Brasil, o que você quer fazer? Né? Controle, que pode ser ligado à CBF ou não, né? Porque você pode criar um órgão completamente, digamos, separado, vamos botar assim, da gestão, mas normalmente quem faz isso é a federação. Então, assim, você controlar o que vai ser feito e também o desenvolvimento desse projeto, para não chegar ao ponto de o cara botar um dinheiro, 3 meses depois falir e ir embora, né? Então, assim, é o que tem acontecido em alguns clubes. Então, assim,
a conversa é bem profunda, né? E o Brasil é um país que com certeza interessa. Hoje, sinceramente, acho que estão chegando os fundos com menos possibilidade, né, de alavancar. Eu acho que a gente tem que criar uma situação de que seja, digamos que seja um atrativo real para fundos importantes que possam realmente alavancar. Tem algumas ligas europeias que você, ao final da temporada, você tem que apresentar um balanço com todos os seus pagamentos efetuados que venciam dentro daquele ano. Porque se você não tiver aquilo dali, você perde pontos e pode ser rebaixado, né? Alguma coisa Você não assim. pode nem se inscrever no ano seguinte. Então, isso é quase todas as ligas europeias são assim. Quase todas as ligas europeias, por exemplo. Existem países, por exemplo, França, né? A França é um país que o investimento, ele é, vamos botar assim, médio, né? Se for comparar com a Premier League, com a própria Bundesliga ou com a Série A, que hoje vive também um momento não fácil, né? O campeonato italiano. E o campeonato francês sempre foi um campeonato que teve dificuldade de alavancar. Hoje tem o Paris Saint-Germain, que é um grande clube, mas é digamos, uma situação diferente, né? Em relação aos outros clubes. Mas os clubes são saudáveis. Ninguém tem dívida. Ele pode não crescer porque não tem investimento, mas ele não tem dívida, ele não vai falir. Poucos falem, né? Outros lugares têm acontecido, né? A Itália passa um momento complicado, alguns clubes têm realmente muita dificuldade, mas também está acontecendo um processo de novos investimentos e também são esses novos investidores que, sabe, a Itália, por exemplo, ela foi durante 50, 60 anos financiada por 3 famílias, né? Moratti, Berlusconi e Agnelli, né? Juventus, Milan e Inter. Fundamentalmente eram famílias que financiavam esses clubes e financiavam quase todo o futebol italiano. Eles acabaram e o modelo de gestão, o novo modelo de gestão não foi, né, que conseguiu manter aquele padrão. Você vê que a Série A hoje tem um pouco de dificuldade. Então, assim, a história é longa, a gente tem um monte de exemplos aí para seguir, mas acho que o Brasil, eu sempre acreditei que o Brasil podia ser realmente uma NBA de futebol, cara, porque não tem muitos países fora do grande centro que tem o que o Brasil tem, né? A paixão, a cultura, os clubes importantes, estádio, investimentos, dinheiro. Só que a gente se embolou aí politicamente, o futebol é muito político e menos econômico no Brasil. Verdade. Então isso é uma coisa que um pouco engessa a estrutura, isso com certeza, né? Caramba, isso é muito maneiro. E você falou... Eu não tinha pensado em 50% das coisas que você acabou falando, até pela sua experiência fora. E dentro você acaba tendo uma visão mais global de tudo isso. Mas, Léo, eu quero te perguntar da seleção, pô. Para quem não sabe, o Léo é bicampeão do mundo, né? Com o São Paulo e com a seleção brasileira. Se eu fosse falar... Eu não falei teu currículo. Se eu falar teu currículo aqui, eu ia ter que ficar meia hora falando do currículo. Mas, enfim, o Léo jogou na Copa de 94, esteve em 98, com uma posição diferente. Não sei se algum outro jogador já passou pela mesma... Lateral e meio? Júnior. O Júnior jogou de lateral e meio. Lateral e meio. Os dois do Flamengo. Aí você... Só que Júnior é outro patamar, né? Eu sou no outro nível, bem mais abaixo, né? A galera tira suas conclusões, mas acho que eu não me lembro de outro jogador que jogou em... mudar de posição não é simples, né? Não é simples, ainda mais para você mudar de posição em um nível selecionável, numa seleção como a do Brasil, ainda mais na época que vocês jogaram. Não era fácil, não era fácil. Era muito difícil. E é nisso que eu queria te perguntar, viu? Tô ficando bom nessa porra. Porque, com relação... Muita gente fala da nossa geração, que não tem tantos jogadores como tinha, por exemplo, como você jogava, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo. E eu acho assim, não tenho uma opinião bem formada com relação a isso. Mas eu queria saber de você, te perguntar, o que mudou mais dentro da tua visão? O futebol em si, o jogo... ou a nossa formação, pelo que você sabe mesmo estando de longe? O que você acha que mudou mais, o jogo em si ou a nossa formação? Eu estou tentando aqui lembrar que a gente está fazendo um podcast. Eu sou meio sério demais, né? As pessoas vêm comigo. Não, quando você fala, você é muito sério. Não, e aqui é que é meu jeito, né? Um pouco assim. Eu vou tentar me soltar um pouquinho no podcast, porque essa coisa tem que ser mais engraçada, né? Não precisa. Eu sou um cara muito engraçado, mas vou... Aqui a gente quer que você seja você. Então, porra, e pra mim já tá bom. E você sendo mas você, é esse cara. Mas eu sei do que a gente é, a gente é chato, né? Esse Léo chato eu não conheço, não. Mas fica à vontade. Mas vamos lá, cara. Assim, eu acho que muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas mudaram e, pelo amor de Deus, eu também não sou muito aquele saudosista. Antes era legal, né? Antes era muito melhor, né? Assim, eu acho que não tem. O tempo não volta e as coisas caminham e, independentemente do que foi, a coisa vai tomar uma direção. Acho que a formação mudou muito, né? Eu acho que, assim, falando uma coisa prática, assim, trabalho
técnico específico, aquela coisa, repetição do domínio, do chute, do cabeceio, de tudo que é a parte técnica, ela mudou muito, por vários motivos, né? O fato de você jogar muitos jogos te impediu de ter mais tempo para esse tipo de treino. O fato de você ter que chegar num jogo que tem uma exigência muito grande, também bem fisicamente, muitos treinadores, não chuta não, né? Não chuta não, cara, descansa. Então, assim, eu acredito muito na repetição, como foi a minha base, né? Então, assim, eu fui aquele cara que treino técnico, 400 mil stop de peito, bate, domínio de peito, bota pau externo, né? Então, essa coisa, eu acho que é uma coisa que isso hoje se faz muito menos, né? A gente jogava também em condições diferentes, a gente vai falar da rua, da praia, que pode ser uma coisa velha, mas é uma coisa que realmente não acontece mais. O jovem hoje não tem mais essa coisa meio assim, né? Aprender naturalmente, sem pensar em nada, só jogando. Então, assim, acho que tudo isso, com certeza, levou a uma coisa mais enquadrada. E quando você enquadra muito, você nivela. Né? Você acaba nivelando, porque todo mundo faz a mesma coisa, do mesmo jeito, ou um pouco menos, Depois, fisicamente, o futebol virou um esporte mais físico do que técnico, né? Eu sou muito mais físico, sabe? Eu não tinha físico, vamos botar assim, talvez um lateral esquerdo hoje, sei lá, você tem que ser muito mais forte do que eu, né? Eu jogava lateral esquerdo fundamentalmente por uma questão mais técnica, né? De usar o cruzamento, o chegar, o 1-2, o fechar para o meio e tal. Eram situações diferentes, que ainda existe, não é que não existe, mas acho que sim, mudou muito. O jogo, ele mudou, acho que tudo foi mudando. E depois, eu acho que a mentalidade também mudou, né? Eu acho que, assim, a pressa, né, que hoje o jovem tem, eu não quero ficar também falando, o velho que fala do jovem, não é isso, mas ele tem pressa de chegar, né? O mercado pede que as muito coisas rápido, né? Antes. Muito rápido, assim. A ligação com o clube, ela é menor também. Eu entrava na Gávea, cara, eu botava a mão no coração, agradecia a Deus de estar passando ali e eu queria estar ali o resto da minha vida. Nem que me mandasse embora 2 dias depois, mas eu queria estar ali o resto da vida. Então, assim, esse sentimento também era uma coisa que, cara, era muito forte, né? Assim, você ligar ao clube, eu, sei lá, encontro o Zinho e a gente fala do jogo na frente da raça, daquele lado, pra gente era assim, né? Era religião realmente, né? Então, assim, essa coisa um pouco mudou, mas não é culpa do jogador, o sistema mudou, né? A rapidez, né, que é exigida do mercado, as pessoas também gostam da cara nova, em vez de ficar o cara com 20 anos no mesmo clube, ele gosta do novo jogador que chega, né? Então, assim, muita coisa mudou. A gente pode falar de rede social. Então, assim, mudando tudo, realmente a coisa é um produto diferente. Né? Isso é bom. Um produto diferente. Até para você poder negociar com outros times. E uma coisa que o Anselmo fala muito é que o time de fora, hoje, ele também quer o jogador mais cru possível para ele poder lapidar, para ele se adaptar melhor à realidade. Ou, sei lá, no Milan, onde você jogou, no Paris Saint-Germain, no Real Madrid. Quando o cara chega mais jovem, só pode chegar com 18. Você mesmo já levou o pato... Tinha 17,5. Tinha 17. Esperando 6 meses ainda. Ainda teve que esperar 6 meses. A última pergunta, antes de entrar na tua história, eu tinha que falar sobre isso. O Carlo Ancelotti, você trabalhou com ele como jogador e você como dirigente? Foi uma longa trajetória juntos. Não foi? Vocês juntos? Bom, quando eu volto pro Flamengo, em 2000, que a gente se conhece, joga junto, eu fico aqui 3 meses, 4 meses, a gente acaba terminando um momento complicado também no Flamengo e tal, eu decido, inclusive, de parar de jogar. E eu tinha uma relação muito forte com o Milan, eu volto para a Itália. Depois daquilo, eu volto para a Itália, já mortinho. Volto por uma relação mesmo. Volto para lá, que foi em outubro de 2002, que o Carlo era o treinador. E eu volto ainda para jogar, mas, sinceramente, para jogar, mais para estar no grupo, uma relação, vem para cá, fica com a gente, termina o ano e tal, termina aqui, eu volto para lá. E eu sou jogador ainda. Então, de outubro até abril de 2002... Isso, 2002, exatamente. Outubro de 2 até abril de 3. Abril de 3, exatamente. Eu sou jogador, tô no grupo. Em abril, eu viro dirigente, né? Viro, digamos, o vice do Galliani, que era o presidente do clube, e sou dirigente com o Carlo treinador. E fiquei assim durante 7 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos, e a gente trabalhou junto 6 anos, e depois ele vai pro Chelsea. E o Milan, por uma série de situações, me pede para ser o treinador do clube. Eu fui treinador por 1 ano, eu substituí quando ele foi embora. Que já foi eu nunca gostei de ser treinador, não, sinceramente. É mesmo? Não, nunca gostei, nunca desejei, foram situações que me levaram a isso. Inclusive, a minha situação no clube era administrar um momento
diferente, o clube estava passando por uma reestruturação, já se pensava um pouquinho na venda, era um ciclo do Berlusconi de 30 anos, mais do que vencedor, mas que já estava começando a dar sinais de mudança, então era administrar um momento, né? Então eu virei treinador. Então eu com o Carlo, a gente esteve junto muitas vezes, depois eu viro dirigente do Paris Saint-Germain e contrato o Ancelotti para ser treinador do Paris Saint-Germain. Então nossa história é longa. Legal. E para vir para cá, ele falou alguma coisa contigo? Teve... Porque... Eu liguei para ele. Pô, que legal. Eu liguei para ele. Na verdade, nós tivemos uns probleminhas, mas que, assim, parte já foi resolvida. Que bom. Pô, dois caras... Em 8 anos não tem problema. É verdade. A relação que vocês Em tiveram... times diferentes. Até mais, né? Até mais. Pouco. Mas, assim, acho que é uma relação legal. Claro que antes era muito próximo, né? Realmente é muito próximo. Mas é uma relação legal. Então, assim, vendo a situação... Eu liguei para ele, até depois de um tempo eu liguei para ele, porque a situação aqui, que as pessoas acho que não lembram, mas a situação aqui era caótica, né, cara? Assim, a situação política, desculpa. Não só política, inclusive esportiva, porque a situação política estava interferindo diretamente na situação esportiva, mudança de técnico constante, né, difícil de encontrar. Resultados ruins, preocupação em todos os lados, um ataque normal da imprensa, porque... Então, assim, a coisa estava muito frágil. Né, assim, então eu fiquei preocupado com a chegada dele, né? Chega o cara que não conhece, chega assim, né? Por mais que seja o Ancelotti, o cara chega aqui. Mas, assim, o Carlo ele tem uma sorte muito grande nisso. Não sei se é sorte ou se ele realmente consegue que a coisa caminhe de uma forma positiva. Antes dele chegar, que ele tinha sido contratado pelo presidente anterior, mas antes dele chegar, houve uma reviravolta na CBF que acabou dando uma certa estabilidade, né? Essa reviravolta. E eu acho que o fato que ele também tenha chegado, ele eliminou qualquer tipo de discussão, né? Que ninguém mais falava de política. Chegou o Ancelotti, nós falava só do campo, do Ancelotti e do que ia acontecer. Acho que isso foi ótimo para quem estava perdido. Ele deu uma calma em todo mundo. E é um cara realmente... É um cara sensacional, porque o jeito dele é um... Joel Santana italiano. Deixa eu ler essa, minha garota. Essa aí saiu do meu bolso. E já falou que já quer ir pro samba. Joel Santana italiano. O Carlo, ele tem uma capacidade de se adaptar em qualquer situação. É realmente forte. Você vê assim, Mourinho é um grande treinador, mas tem certas situações que aquele estilo não funciona. Perfeito. Guardiola é um grande treinador, mas em outras situações pode não funcionar, porque cada um tem um jeito. O Ancelotti, ele acaba se adaptando a tudo. E isso é uma capacidade muito forte, né, cara? Ele tem, assim, você vê que ele trabalhou com Berlusconi, com Abramovich, com o Qatar, na Alemanha, e ele tem uma capacidade, né, de se entranhar exatamente na cultura do lugar, na relação com as pessoas, e isso é muito legal. Ele realmente é muito amado pelos jogadores, como já está acontecendo aqui, né? Então, assim, isso é muito bacana, cara. O Sérgio falava muito bem dele. O Serginho. Lógico, o Sérgio falava muito bem dele. Trabalhou... Era a única ligação que eu tinha com isso, né? Trabalhou 10 anos com ele. 10 anos com ele. E nem sempre jogou. Porque nem sempre jogou, porque tem nem isso, né? Jogou. Se o cara não joga, o cara tá puto com o treinador. E todo mundo sempre falou muito bem da pessoa dele, do ser humano, da preocupação que ele tem contigo. E eu escuto ele falar muito nas coletivas, Léo, do ambiente e de querer conhecer o jogador. Coisa que pouco se falava aqui. A galera quer saber do campo e bola, quer saber do resultado. Mas tu escuta ele falar muito de eu quero conhecer o jogador como ele é. No campo eu sei como ele é, mas eu quero saber aqui. Quem trabalhou num ambiente vencedor, sinceramente, não tem outra forma. Não tem outra forma. Você, para vencer por muito tempo, não tem como você não ter grandes pessoas. Né? Você pode até ganhar um tiro de 100 metros ali. Ganhou, aí era uma confusão danada, você foi. Mas para ganhar com o tempo, você fazer um ciclo, e o Carlo é de ciclo, o Carlo ficou 10 anos no Milan, né? Ganhando 2, 3 Champions Leagues. Né? Então, assim, ele acredita nisso e realmente precisa disso. Né? É o modo que ele tem de administrar. Então, a primeira coisa que ele faz é dar criar esse ambiente para que ele também se sinta bem e para que todo mundo que esteja ali se sinta bem. E para isso você precisa mais do que bons jogadores, você precisa de boas pessoas, né? Que queiram isso, né? Que acreditem nisso. E eu acredito totalmente nisso. Acho que só funciona se for assim, cara. Caraca. Ele vai entrar na lei da evolução, do Charles Darwin. É isso aí. Melhor se adapta. É isso mesmo. É da evolução. Léo,
Pô, a introdução foi maravilhosa, mas vou te fazer agora a pergunta mais importante para nós aqui, que é bem a nossa característica. Não, é simples. É simples, mas é o mais difícil, que é da gente obter uma resposta. Porque a gente quer saber... Calma aí, deixa eu ver aqui, porque eu... Calma aí. Quem é... Assim, o Léo dirigente, a gente sabe quem é. O Léo ex-jogador, a gente sabe quem é. Mas a gente quer saber quem é o Leonardo Nascimento de Araújo. Quem é o ser humano? Quem é o cara que está por trás de todo esse sucesso dentro do futebol? Não, nem sei se é grande sucesso assim, né? Sinceramente, sem estar aqui querendo ser... Não, pela sua humildade eu te respeito, mas a gente estava falando antes de você chegar aqui. Eu não vou nem falar o que a gente estava falando, até para não respeitar todos os outros. Mas você com certeza é um dos grandes caras que a gente trouxe aqui no nosso podcast. E isso, todo mundo que está vendo e que já esteve aqui, imagina isso e sabe disso. Então, porra, por favor, a gente quer saber quem é o Leonardo que andava descalço lá em Niterói, pô. É engraçado, né? O percurso de cada um é uma coisa engraçada, né, cara? Porque, assim, vou ser bem sincero contigo, nunca achei que estar em algum lugar ou fazer alguma coisa determinasse realmente o que eu era, né? Para mim não foi, de verdade, agora eu tô com 56 anos, a gente falar dessas coisas parece que é mais fácil falar hoje do que seria, digamos, no início do percurso, mas para mim, assim, realmente nunca teve uma importância, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou chegar ali, vou chegar assim, vou ganhar aquilo, vou ganhar aquilo. Para mim sempre foi uma conquista diária. Eu nunca me considerei o grande talento. E, sinceramente, vendo o grande talento, que eu tive a grande chance, né, e oportunidade de ver grandes talentos do lado, eu sei que eu fui muito menos que os grandes talentos naturais. Então, assim, eu nunca tive essa preocupação, né? Então, assim, você começa com Zico no Flamengo. Zico é Zico. Você é normal, não sei como te dizer. Então, assim, isso pra mim sempre foi muito claro. Então, assim, eu nunca tive essa coisa de tipo assim, pô, maneiro, eu tô jogando no Flamengo, uau, não sei o que. Nunca houve isso, porque pra mim era sempre uma coisa que eu tinha que me dedicar, me sacrificar para que a coisa desse certo. E eu sei que se eu não tivesse me dedicado 100, eu não teria conseguido as mesmas coisas que de repente eu vivi. Então, pra mim, não foi aquela coisa assim, uau, vou viver. Foi uma base, aí você me pergunta de Niterói, sempre foi assim, sempre foi minha família desse jeito, sempre foi meu pai, minha mãe, meus irmãos, a vida era essa, era uma vida, eu tive, digamos assim, conhecendo tantos companheiros, eu acho que eu tive mais oportunidade que meus companheiros no futebol, porque a gente sabe de onde a gente vem, né? As pessoas às vezes até achavam que eu tinha alguma coisa a mais, e eu tive uma infância super classe média baixa, né, cara, pô, sabendo quanto custava, a dificuldade para chegar no final do mês do meu pai e da minha mãe, foi tudo muito parecido, outros tiveram muito mais, né, e eu vivi com muitos. Então, para mim, cara, sempre foi isso. Foi sempre uma coisa assim, trabalhar para conseguir alguma coisa. Eu sabia que só através daquilo que eu ia conseguir alguma coisa. Então, para mim não foi natural. Para mim foi também um trabalho. Foi uma dedicação. Foi uma coisa... E depois, o que mais, assim, para mim fica na minha infância, que eu vivi depois, foi assim, foi a relação com as pessoas. Isso para mim foi, assim... tão prazeroso quanto jogar ou ganhar um título ou ir para a seleção, assim, como você falou no início, nessa relação de você poder ir num país, num lugar, ou num clube, ou numa cidade, como foi Flamengo, São Paulo, Caximbo, Valência. A relação que foi, assim, sendo vivida, para mim, foi a maior riqueza que eu tive, né? Assim, de ter vivido o prazer da relação, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, de viver. Isso para mim foi, assim, uma grande viagem, né? Que hoje eu acho que eu cheguei ao fim. É muito engraçado isso, porque hoje eu já estou tentando, exatamente a pergunta que você fez, por isso que eu fiz essa longa... Fica à vontade. Eu estou tentando exatamente chegar num ponto onde tem um equilíbrio mais regular, né? Para mim, a minha vida foi o tempo inteiro para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, parando 2, 3 anos em cada lugar, sempre foi assim, mudando de função, mudando. Isso aqui, a minha história é estranha, se analisar, né? Eu joguei futebol, fui lateral esquerdo, virei meio campo, acabei de atacante no outro lugar, isso é uma questão de função. Depois eu começo como treinador, depois o outro clube me chama para ser diretor, eu volto a ser treinador, eu volto a ser diretor. Então é uma coisa meio, assim, é um quebra-cabeça, né? Se analisar, mas eu sou um cara de projeto, o nego me chama, eu vou. Assim, vamos fazer isso? Pô, vamos, cara. Então assim, para mim sempre foi assim, e hoje eu estou num momento completamente diferente, que é
assim, dar uma tranquilizada nesse aspecto e encontrar um equilíbrio meu para minha vida, vamos botar assim, a minha vida sênior, né? Então, eu tô indo para a vida sênior, tentando encontrar uma coisa muito mais, digamos, tranquila, muito mais ligada às minhas amizades, às minhas relações. E hoje, para mim, é uma coisa muito importante isso. Mais do que voltar a trabalhar, que é uma coisa que eu nem sei se eu vou voltar, cara. É mesmo? Não sabe? Não sei, sinceramente, eu não sei. Porque a vida dele de técnico, dirigente e jogador, entre parênteses, é a mesma coisa. Você não tem família. Não tem família. Não tem. Você não tem o final de semana com a tua família, de você viajar. Você não tem. Cara, e os meus dois primeiros filhos eu não vi nascer. Eu não estava. Né? Um estava na Copa, em 94, e o outro estava no Japão, antecipou, minha filha Júlia, a segunda, e eu não cheguei a nascer. Várias situações, pois é, eu não quero nem entrar nesse lado tão profundo, né? Mas, assim, minha mãe se foi, e eu fiz as contas de quantos finais de semana que nós não estivemos juntos, né? Então, assim, são várias coisas que acabam tocando, mas a vida é isso também, pelo amor de Deus, acho que eu tenho uma consciência plena de que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, você não pode fazer uma coisa sem perder a outra, né? Como se diz na Itália, a vida é um cobertor curto, né? Você cobrir a cabeça, o pé fica de fora, você cobrir o pé, a cabeça fica de fora. Então, assim, isso aí não tem jeito. Mas, quando você chega a uma certa idade, você começa a pensar algumas coisas, tenta viver de uma forma diferente, eu estou exatamente nesse momento, eu estou curtindo muito, sinceramente. Pô, que bom. Não, é bom para quem está vendo a gente entender que a galera se apega muito no superficial. E essa parada é muito mais profunda. Porque para você estar em Kashima, alguém vai ter que ficar aqui. Para você estar em Paris, alguém vai ter que ficar aqui. Para você estar aqui agora, a tua família está ali no shopping. Com certeza. Por isso que a gente valoriza tanto o tempo das pessoas que vêm aqui. E a galera se apega a muitas coisas superficiais. Porque o futebol, ele te dá muito, mas ele te cobra muito com relação ao teu tempo, ao que você vai fazer com as pessoas que a gente mais ama. Não tenho dúvida. Então, assim, isso para mim, hoje é um guia, e eu penso muito nisso. Mas é assim para todo mundo, né? Isso não é uma culpa de ninguém. A vida é muito rápida, é muito intensa. O sistema nos leva também a ficar nesse liquidificador, né, cara? A gente é quase obrigado a tentar alguma coisa, né? É obrigado a ser alguma coisa. Aí, pô, tem que botar foto legal para dizer que você tá tudo bem contigo. Lá. Então, assim, essa história aí, sinceramente, eu nunca entrei, né? O mundo ainda mudou mais ainda em relação a isso. Mas, assim, a tentativa hoje é realmente encontrar um equilíbrio meu, né, que esteja bem como eu estou, né? Eu acho que isso seria o meu objetivo. Claro, o futebol não tem jeito, é uma doença, né? Esse negócio é uma doença. Porque tá dentro, você quer viver, quer ver, as pessoas também, graças a Deus, te procuram, né? E fica essa coisa que não acaba nunca. Mas, assim, eu tô tentando viver de uma forma realmente diferente, vamos botar assim. Léo, como é que você chegou no Flamengo? Eu cheguei, minha história é engraçada também. Quer dizer, todos nós temos uma história engraçada, porque somos jovens e a coisa acontece meio louca, né? Eu, na verdade, eu fiz 1 ano no Vasco, que o Sérgio Volpato, ele era treinador do clube de Niterói, do Rio Cricket, onde eu jogava, mas que é um clube que não tem a ideia de formação de atleta. É um time que joga pelo prazer, né? Não tem a coisa... Agora um pouco mais, porque tem mais jogos, mas antigamente zero. E a um certo ponto ele me chama para fazer um teste no Vasco, sabe? As velhas peneiras, né, cara? E, sinceramente, quando eu cheguei lá, tinham 300 meninos. Falei, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. E, na boa, tinha gente muito melhor do que eu. Só que, por uma série de coisas que você também sabe como é que é, né? Um dia o cara não volta, aí o outro briga, aí o outro não quer, aí discute pela posição. Muita coisa. A peneira não é só o fato de jogar, né? Não é só jogar. Tem um monte de coisa que acontece naquele... um organismo vivo aqui. Porra, é uma coisa... Isso aí, em 2 semanas, pô, de 300 tem que ficar 3. E eu fui um desses 3. Eu fui um desses 3 e fiquei no Vasco, foi uma experiência ótima, só que, sinceramente, a escola naquele ano foi horrível. Eu tinha 14 anos. E minha mãe falou, filho, isso não vai dar certo, cara, isso não vai ser legal. E eu acabei deixando. E na época o Isaías Tinoco, você conhece o Isaías Tinoco? Pô, ele também que me admitiu lá no Flamengo. Ele, pô, é campeão do mundo. Ele era supervisor do Vasco, na época que eu joguei. Eu saí, fiquei 6 meses sem jogar, e ele foi pro Flamengo. Quando ele foi pro Flamengo, ele me ligou. Aí, sinceramente, aí eu falei, mãe... Fui. A escola estava melhor. Eu falei, mãe, fui. E eu era um pouco mais velho e era o Flamengo também, sinceramente, era difícil essa coisa, mas foi ele que me foi buscar em casa. Ele foi em Niterói, conversou com minha mãe, conversou comigo, me levou.
eu estava ainda ligado ao Vasco. Eu fiquei quase um ano sem jogar, porque na época tinha... Quer dizer, ainda tenho direito de formação, mas na época você não podia jogar próprio, você não podia se transferir para outro clube. Eu fiquei um ano no Flamengo treinando sem jogar. Isso durou até final de 86. Em 87, eu estreiei na Copa União, em setembro, no time profissional. Caraca, mas, cara, tudo... Essa parada é muito louca. Eu tava vendo o time, eu tava estudando pra ver como eu ia falar contigo. Eu tava vendo os times que você jogou, né, no início de carreira. Entre São Paulo e Flamengo. Cara, os dois times são dois times com quase 100% de jogadores de Copa do Mundo. É. O Flamengo de 87, que era um time incrível, acho que só o Ailton, que não fez parte de uma Copa do Mundo ali. O restante, todos os outros fizeram. Acho que é isso, né? O time era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e eu, Andrade, Ailton e Zico, Renato, Bebeto e Zinho. Todo mundo é jogador de... Era um time, né? Eu olhava aquela foto ali e falei, porra, tem alguma coisa errada, cara. Eu tô ali também, essa coisa também é errada, cara, porque eu tinha, 18 anos, né? 18... acabado de fazer, e aquele... Era os anos 80 do Flamengo, cara. É que você é mais novo, mas os anos 80 do Flamengo, juro por Deus, a gente fazia... Assim, Zico vai treinar na sexta-feira, coletivo na Gávea, Gávea lotada. Pra ver o Zico treinar. Entendeu, cara? Era uma coisa doida. Porque o Flamengo ganhava tudo, né? 81, 83, tudo campeão do mundo. É uma coisa atrás da outra, né? Zico ídolo máximo, Leandro, Júnior, porra, era um time louco, né, cara? E me ver ali, cara, eu falei que não é possível, cara, não é possível. Todo grande personagem tem um ponto de partida, assim. Qual foi o teu primeiro... Lembra do teu primeiro jogo no Flamengo? Claro, porra. Como é que eu não vou sei, lembrar? Pô. Como é que eu não vou lembrar, cara? Lembro de de todos os detalhes do jogo. Foi contra quem? Foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco como titular. Como titular. O meu primeiro foi, na verdade, eu nasci em 5 de setembro. E no dia 7 de setembro tinha um amistoso na Bahia, contra o Bahia, antes de começar o Campeonato Brasileiro. E o Adalberto tinha quebrado a perna no jogo contra o Botafogo da Paraíba, no Caio Martins, ele quebrou a perna, o Adalberto. E não conseguia recuperar. Aquele lateral esquerdo que ia ser um lateral esquerdo de sucesso. Já tinha ido, jogava em todas as seleções da categoria de base, estava indo. E ele era o titular e não conseguia recuperar, né, da contusão. O Ayrton, na época, que era o reserva do Adalberto, ele não estava bem. Ele também não estava muito bem fisicamente, não estava muito bem e tal. E eu jogava, na verdade, no Júnior de ponta esquerda. Jogava de ponta esquerda. Eu tinha sido lateral no início, depois ponta esquerda, mas jogava de ponta esquerda. E, na verdade, também, o Zico estava voltando de uma contusão. Então, assim, o time tinha viajado e o Zico treinava na Gávea. Ele treinava com o Júnior, com o time de Júnior, para completar um coletivo para ele. Eu tinha tido um probleminha, não sei como são as coisas, né? Eu tinha tido um probleminha que eu tinha batido de cabeça, tinha tomado uns pontos aqui e eu não pude viajar para a Copa de São Paulo, Copa Júnior de São Paulo. Sim. Eu fiquei na Gávea e eu treinava com o profissional para completar o treino do Zico. Cara, você vê tudo uma bola... Né? Chega nessa hora, quem jogou o primeiro jogo antes de eu subir foi o Aldair de lateral esquerdo, que perdeu para o São Paulo, que era um grande São Paulo de Celinho, de Miller, Peter, Silas. Perdeu no Maracanã de 2-0, 2 gols do Miller, que marcava o Aldair. Você imagina, o Aldair jogando de lateral esquerdo, saindo vaiado, e eu entro no segundo tempo no lugar dele. Ali foram meus primeiros minutos no profissional no São Paulo. Contra o Miller. Contra o Miller. E no jogo seguinte, era contra o Vasco, e a gente ganha de 2-1, jogão, pênalti. No final do jogo, o Zico bate 2-1, a gente ganha e dali eu não saio mais. E a gente é campeão brasileiro em 87. Em 87. Um timaço. Cara, assim, é uma coisa muito doida porque tu vai olhando assim, as coisas acontecem. A cabeça do Léo machucada, não foi pra estar em São Paulo, ficou... Pô, cara, maluquice danado. E a gente assim, a gente já viu 200 histórias parecidas. Exatamente. É tudo assim. Com contextos diferentes, mas muito parecida. Qual o impacto que esse Flamengo de 87, chegar jovem, ganhando, com os caras que estavam lá, teve daí pra frente pra tua vida, velho? Total, porque esses caras, assim, eram os super vencedores, né? Mas eram caras que, cara, era uma reverência absoluta, né? O jeito deles serem, claro que eles eram justamente porque eram assim, né? Ninguém passa 10, 15 anos, assim, tão marcante, né? Na história de um clube, como foi os anos 80 do Flamengo, como
pode até falar um pouquinho agora, mas eu acho que aquela áurea era diferente, cara. Aquilo ali realmente era uma... Até porque tinha muito jogador da base. Uma da base, o Flamengo... Claro que o Flamengo faz em casa. Então, assim, era uma coisa muito forte. Então, mas esses caras, pra gente, cara, era assim, eu, Zinho, Bebeto, Jorginho, Odair, né? Com esses caras, assim, eles formavam a gente, mas formavam como caráter, o modo de ser, o modo deles serem. A humildade, o modo de se comportar, pra gente era, cara... Era assim, um caminho a seguir só. Faz o que eles fazem, que já tá certo. Não precisa nem falar. Então, pra gente, cara, era muito forte. Então, assim, pra mim, isso serviu sempre. É o que o Zico pensava, o que o Júnior pensava, o que o Leandro pensava, o Andrade pensava. Pra mim, era já natural pensar neles. Eu levei isso a minha vida inteira. Isso, com certeza. Isso aí é dentro de mim. Porque é uma fase inicial onde tudo que entra, realmente, é pra sempre. Tem algum ícone desses caras, assim? Algum cara que foi importantíssimo pra sua formação como... Eu já falei isso algumas vezes com relação à base do Flamengo. Eu tive a honra de passar também pela base do Flamengo há muitos anos, que me formou como ser humano, como cidadão. Até pela minha realidade familiar ter sido um pouco diferente da que você falou aqui, e cada um tem a sua, tudo bem. Mas o Flamengo me formou como cidadão. E sempre tem um cara ou outro que você vai falar, porra, esse cara aqui foi importante pra mim. Tem alguém de fora dos holofotes, assim, que não jogou, mas que seja um cara da administração, um cara que pra você foi importante nessa tua formação? O Isaías Tinoco foi determinante pra mim, no sentido que o fato dele também me convencer a voltar, ele acompanhou toda a minha trajetória até chegar no profissional e também depois. Então foi uma pessoa que esteve muito perto de mim. E se eu posso dizer duas pessoas que mais me marcaram, foi o Zico e o Tele Santana. Essas duas pessoas foram, assim, talvez tiveram mais influência, né, dentro de mim, né, do que diziam, de como se comportavam, do carinho que tinham por mim. Também isso era uma coisa muito forte, da que eu tinha por eles, admiração. Então, assim, o Zico, cara, eu nunca vi um cara conseguir ser Zico do jeito que ele consegue, né? Porque ele é leve. O Zico é Zico naturalmente, né? É um dos maiores ícones do futebol e no Brasil que ele representa, mas só que ele vive isso com uma leveza, né? Ele tem uma maneira de tratar as pessoas, ele tem um carinho, um reconhecimento pelas pessoas, gratidão que ele todos os dias tenta realmente demonstrar essa gratidão que ele tem. Você vê que o jeito que ele faz e depois o que ele representava jogando, né? Então, assim, eu nunca cheguei nem perto do que é Zico, não tem o temperamento que ele tem, mas para mim é uma coisa assim, a perfeição, né? De como o cara viver aquilo tem que viver, a humildade dele, isso é uma coisa que eu respeito, admiro profundamente. E o Tele Santana para mim foi a qualidade máxima. É mesmo. Tem que fazer 100%, não quero saber. E isso é, assim, é uma coisa que para mim foi uma motivação. Eu joguei no Brasil, Fernando, poucos anos, cara. Eu joguei 5 anos no Brasil. Profissionalmente, só 5 anos. 5 anos. 3 no Flamengo, desculpa, 6. 3 no Flamengo, 3 no São Paulo, que depois eu voltei. Depois tu voltou do Valência, né? Exatamente. Então, assim, não, voltei no final do Milan. No voltei pro São Paulo também. antes de voltar ao Flamengo. Eu joguei 3 vezes no São Paulo. 3 anos. Então, assim, então com ele eu joguei 1 no Flamengo e 3 no São Paulo, e 2 no São Paulo, porque o terceiro ele já não estava. Então, assim, dos 6, 50%. Pegou ele no Flamengo antes do São Paulo? Peguei. Essa aí eu não sabia. Peguei. Em 88 ele era treinador. Quando ele te levou, ele já sabia quem... Não, eu acabei chegando no São Paulo antes dele, engraçado isso, mas 3 meses depois ele chegou. É mesmo, cara? 3 meses depois ele chegou e começou aquele ciclo do São Paulo, aquele São Paulo ali, é brincadeira. Mas ele realmente, assim, cara, a insistência, né, que ele tem na repetição, isso que eu falava, né, do que você tem que fazer, a ideia clara do que é a tua função, ou como você tem que se comportar, ou, digamos, a estética, né? Ele é um cara que é muito ligado na estética, ele gosta da coisa bonita, bem feita. E isso é uma coisa que, pô, sinceramente, eu me vejo muito dentro. E pra mim, cara, foi um cara que, sem falar muito, no modo de se comportar, ele foi um cara que marcou a minha vida, e eu não tinha até um certo momento a oportunidade de dizer isso para ele, porque a hierarquia era muito forte e não tinha essa liberdade, mas eu consegui dizer isso para ele quando a gente foi campeão
quando a gente foi campeão do mundo, o abraço depois do jogo, eu consegui dizer isso para ele. E eu lembro desse momento, eu fico até arrepiado, porque era difícil essa comunicação, mas eu consegui dizer para ele o quanto ele era importante para mim, o quanto eu gostava dele, independentemente dele ser meu treinador. E aquilo foi realmente uma coisa que marcou para sempre para mim. Caraca, tu tá falando aí, minha cabeça aqui é grande, né? Um computador. e tu tá falando aí, você estreou contra o São Paulo no Maracanã. Você, pelo São Paulo, foi campeão do mundo em cima do... Milan. Do Milan. Eu fiz até final contra o Flamengo também, de Supercopa. De Supercopa. São Paulo, Flamengo. Isso. Cara, sabe, porra, porque a gente acha que as coisas acontecem por acaso, outros que não, mas parece que tá tudo meio que interligado. Porque tu bateu no Milan, que era o Milan de Cabelo. Baresi. Maldini. O time era fantástico. Campeão de tudo. Só que o São Paulo era mais fantástico do que ele, porque esse São Paulo que você jogou, e tu jogou de meia já, não foi? Joguei de meia. O Tele, né? No primeiro ano eu jogava de lateral, mas ele dizia, porque posse de bola, você é meio campo. E quem me cobria era o Ronaldão. O Ronaldão jogava de cabeça de área. Na frente do Ricardo Rocha e do Antônio Carlos. E ele me cobria quando eu ia. Então ele era lateral esquerdo na fase defensiva. Sim. Né? E meio campo... Desculpa, na fase defensiva. E meio campo na fase de construção que eu ia. E ele ficava atrás. Então, assim, era já um sistema meio moderno, né? Na cabeça dele. Bem dinâmico, né? E ele queria que eu tivesse... Que eu também, o meu lado mais forte era o lado ofensivo, não era o defensivo do Ronaldão, ao contrário. Então, a gente acabou se completando e foi um sistema que também surpreendia, né? Durou o que durou, mas realmente foi uma coisa diferente para mim, que foi ali. E no meu segundo ano, quando eu voltei, eu já era meio efetivado. E aquele São Paulo, sinceramente, cara, assim, eu acho que eu nunca joguei num time que você tinha, assim, tanta certeza da vitória, não sei dizer. Você podia ter confiança de que ia vencer. Era muita. Independentemente dos nomes, não era que eram grandes jogadores, mas muitas vezes tem grandes jogadores e não consegue fazer um time que você tem certeza que vai ganhar. Verdade. Mas naquela coisa nossa, o momento, tem aquelas coisas que o mundo conspira a favor, né? Também tem isso. Aquele momento ali, cara, juro por Deus, a gente sabia que ia ganhar. A gente jogava todas as competições, todas 2 vezes por semana, sempre em consideração. Depois do jogo voltava para consideração, que era uma loucura, né? Que era assim, loucura não, era assim, hoje não é mais assim, né? De vezes não concentra nem antes do jogo, mas antes voltava, jogava, voltava, comia, depois treinava o dia seguinte, depois que ia embora para casa. Então você não tinha nem tempo em casa, estava sempre junto, cara, mas foi um rolo compressor, né? Aquele São Paulo realmente foi uma coisa impressionante. Cara, tu tava meio que num time desse, e tu era jovem ainda, né? Tu era jovem, tinha 24 anos. E tu já tinha ido e voltado, né? Tu já tinha voltado. Essa passagem pelo Valência, eu não sabia que você tinha ido pro Valência. Foi muito rápida. 2 anos. Não foi tão rápida assim, mas... Não, 2 anos. Por que você voltou? Porque um cara que ficou tanto tempo na Europa como você ficou, é estranho. A gente vê... Eu quis voltar. Você quis voltar porque antigamente, cara, assim, o campeonato espanhol... Mas nem o italiano, que era um pouco, digamos, o campeonato do momento, dos anos 80, 90, a Série A era a Premier League de hoje. Era o melhor campeonato do mundo. É, o melhor campeonato do mundo. Assim, mas nem o italiano passava aqui. Você via aqui o jogo do Napoli porque tinha o Careca, talvez um pouco do jogo da Roma porque tinha o Falcão, o Zico foi para o Udinese, o Sócrates foi para a Fiorentina. Então, alguns jogos, mas não tinha, ninguém acompanhava. Não. O campeonato espanhol não se via no Brasil. E era um ano antes da Copa do Mundo. Antes de 94. Verdade. E eu estava um pouco mais afastado, né? Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi ter voltado, sinceramente, porque eu voltei num São Paulo que ganhou tudo, e aí que, com certeza, me reaproximou da seleção, apesar de eu estar jogando na seleção, mesmo estando na Valência, mas não tinha um dia a dia, né? A gente não via como vê hoje. Hoje você vê todos os jogos em todos os momentos. Antigamente, não. Então, o negócio era me aproximar realmente da seleção, e eu acho que foi ótimo ter voltado. E insisti para voltar, e o São Paulo me pegou emprestado. Né? Você voltou emprestado? Voltei emprestado. Eu insisti muito e consegui voltar. E eu nunca tive agente, né? Eu fazia isso, né? Eu nunca tive agente. Nessa época já era muito pouco. Tinha, mas era muito pouco. Mas era pouco. Então era você tentando as coisas e tal, babá. E a tentativa foi isso. Foi reaproximar a seleção e tá na Copa do Mundo, né? Que graças a Deus foi o que aconteceu. Foi tranquila essa adaptação? Porque a gente tá Valência? falando... Cara, Valência é uma cidade maravilhosa.
É mesmo? Maravilhosa. Eu tenho relação até hoje e vou sempre que eu posso. Eu tenho, assim, muitos amigos em Valência. É uma cidade maravilhosa. A Espanha é um país, pô, de sol, de gente alegre, gente de festa. Valência é uma cidade de 700, 800 mil habitantes, pode ter 1 milhão agora, mas que, pô, tem uma qualidade de vida extraordinária, cidade de praia. Cara, eu adoro Valência. Pra mim foi ótimo. Eu vivi, pô, tinha 21 anos, vivi super feliz, cara, super feliz. Voltei porque eu queria voltar pra estar aqui. Perto. Mas eu estive super bem, cara. Pô, em 94, então você era bem jovem mesmo, né? Eu não tinha feito 24 anos, sim. Cara, você tinha 24 anos pra chegar numa seleção, ser campeão do mundo e você era titular, pô. Você começou a Copa do Mundo jogando titular. Pô. O São Paulo naquele momento era o time melhor do momento, clube, né? ganhava tudo. A gente tinha acabado de ser campeão do mundo em dezembro de 93, então assim, foi todo um momento muito forte, sim. Eu já jogava de meio campo em São Paulo e na seleção eu era o lateral esquerdo com o Branco. Né, que o Branco também estava num momento de contusões e tal, então eu, sinceramente, estava voando. Isso mesmo, mais assim, estava jovem, né? super bem, mais jovem. O Branco já vinha jogador de Copa do Mundo, jogador de grande experiência, mas eu estava realmente numa fase, né, que acabei ganhando a posição e depois acabei sendo expulso. Aí tem toda a história louca, né? A história louca. Até porque ninguém esperava um lance daquele vindo de qualquer outro, muito menos de você. Não, foi a única vez que eu fui expulso. Caramba, eu falei isso ontem. Eu falei isso ontem Não tem com alguém. sentido nenhum, né, cara? O que eu falei isso Marcou, ontem? Eu pô, falei, você, Muita vou fazer uma vez. Muita Não, deve ter maluquice, sido- cara. Ontem eu falei, tenho quase certeza que o Leonardo nunca foi expulso na vida dele. Só que Escolhi um momento bom, né? Marcou. Não, eu não sei se a gente já falou isso, mas era dia 4 de julho. Não falamos. Contra os Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Quero ter sido preso. Quero dizer, Queria ter sido preso. Pra quê, né? Desnecessário, né, cara? é. Foi muito louco, muito louco, muito louco. Muito louco. E o Brasil venceu. E vocês venceram. A história é maluca também nisso, né? Porque eu, na verdade, eu não sei. O Parreira não me falou isso claramente, eu também nunca perguntei, mas eu jogava no meio campo e tinha uma certa busca, né, de uma identidade do time, mesmo durante a Copa, de algumas mudanças e tal. Pô, um momento difícil. Eu acho que ele tinha na cabeça de me usar no meio campo. E eu acho que na semana daquele jogo, eu tinha feito parte do treino como meio campo. Ele tinha mudado os coletes e tal, faz aqui, vem daqui, ele tinha treinado. E eu acho que ele estava com isso na cabeça. E acho até que naquele jogo ele teria me colocado no meio campo. Eu fui expulso aos 43 do primeiro tempo, cara. Pô, e expulso, o mundo cai, né? Vou pro vestiário, morto. Tento sempre chegar num cantinho para não atrapalhar, porque o time ia chegar para não atrapalhar, fiquei lá num canto e tal. Aí vem o Bebetinho, aquele jeito dele, e diz, meu velho, fica tranquilo, eu vou fazer um gol, a gente vai ganhar esse jogo. E ele faz o gol. 1-0, gol do Bebeto, 10-11, pô, um tempo inteiro. No dia da independência dos Estados Pô, Unidos. cadeira. Eu acho que no maior jogo da história dos Estados Unidos. Quem entra no meu lugar naquele jogo é o Cafu, não é o Branco. Entra o Cafu, entra na lateral esquerda e termina o jogo. O Branco vinha de uma contusão, não estava muito bem, só que o Parreira acabou botando ele para jogar contra a Holanda. Isso. E ele faz o gol da vitória. Vitória. Que eu não faria aquele gol. É isso aí. De falta, daquele jeito, com Isso certeza. tudo bem. Com certeza não. Então, Ia ser assim, com mais jeito, mas com aquela força. 3-2. E a gente acaba sendo campeão do mundo. Então, sei lá, cara, essas coisas não dá pra entender. Né, cara? Independentemente do que a pessoa vai acreditar, Exatamente. irmão, não dá pra acreditar, tudo muito interligado. Foi muito louco. Foi depois de tantos anos, né, cara? Eu, assim, a festa no Brasil depois de 94 foi inacreditável, cara. Inacreditável. Acho que a gente ficou em cima de um carro de corpo bombeiro por 5 dias, dando tchau. Era já, a gente passou em tudo que é lugar. Ainda cheguei na minha cidade, em Niterói. Foi uma comoção. Foi maravilhoso. Foi muito bacana. E tu deve ter passado, né, nas eliminatórias por aquele período difícil, né, cara? Por aquele período Eu joguei um difícil. jogo na eliminatória que o Parreiro acho que queria me colocar, foi contra a Bolívia. A gente perde na Bolívia. Aquele jogo que a bola bate no Tafarel. Acho que foi o pior jogo da história também do Tafarel. Terrível. Depois, não sei se vocês sabem da história também, momento complicado. A imprensa, os torcedores queriam muito Tele na seleção. Foi uma pressão enorme para o Parreira. Acho que aquilo ali foi um momento que o grupo se uniu. Acho não, tenho certeza. Aquele momento foi um grupo que serviu muito para o grupo se unir, né? Também em torno ao Parreira. Porque criou uma cumplicidade, né, do sofrimento juntos muito forte.
E vocês lembram de Recife, todo mundo de mão dada, nasceu todo um, assim, um... O Ricardo falou que ele que pediu, ele que pediu, na cidade dele, lá. Então, assim, nasceu toda essa história e a gente acaba sendo campeão do mundo e tudo isso vira história, vira folclore. Vira folclore também, mas vira mas história. não termina bem. Com certeza. Mas, assim, tu deve ter algumas imagens guardadas na tua memória, isso é óbvio. Mas eu queria... Vou falar só da Copa do Mundo. Qual a imagem mais agradável, né? Qual a melhor imagem que você guarda de 94 dentro do teu coração, assim? Dentro do meu coração é a entrada em campo contra a Rússia no primeiro jogo. O vestiário era longe. A gente saía os vestiários americanos, tudo um pouco diferente. Então, o vestiário era longe, então você estava fora praticamente do estádio, você vinha entrava no estádio, dava toda a volta e ia perfilar para o hino, né? Então, assim, aquela caminhada do vestiário até ali passou um filme na minha cabeça. Assim, de todas as Copas vistas como garoto, né, do que representa uma Copa do Mundo, do que a gente sabia que estava acontecendo no Brasil. Para mim, aquela coisa ali, assim, eu quando lembro, aquele momento ali foi o momento mais emocionante. Depois você começa a jogar, entra na história, né? Mas aquele momento ali é como se fosse assim... É agora, né? Não tem mais problema. É agora, o melhor momento tá vivendo e aquela andadinha ali é a andadinha que você está consciente ainda, né? Do que está acontecendo, vivendo várias outras coisas. Meu filho estava para nascer, meu primeiro filho, era tudo um momento também... Eu estava super bem, cara, super bem. Você vê que maluquice, né? Vem uma expulsão. Eu estava super bem em todos os sentidos e aquela caminhada, para mim, é marcante, para mim é fortíssima. E você estava com 24 anos, como você mesmo disse, tu já era campeão do mundo, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Né? Eu tô falando besteira aqui. Isso. Cara, mesmo jovem, você já era um cara que tinha uma bagagem muito grande para estar ali. E acho que todos os outros, a seleção brasileira era um time, pelo menos o time titular, era um time de muita bagagem. Com certeza. E muito criticado aqui no Brasil. A gente vinha, eu digo a gente, mas eu não estava, de uma frustração muito grande de 90, né? Sim. A Copa de 90 foi uma frustração em todos os sentidos, inclusive de grupo, né? Houveram muitos problemas internos, gestão, digamos, de situações internas. Bom, vamos deixar isso para lá, mas eles sofreram muito essa coisa. Então, assim, todo o grupo mais velho, né, era um grupo que já tinha vivido coisas bem complicadas. Então, era gente que estava muito imbuída, não estava ali, pô, estamos na Copa do Mundo, que legal. Os caras estavam ali dizendo, meu irmão, isso aqui é difícil, isso aqui é duro, entendeu? Se não for assim, não vai. Por isso que, assim, eu acho que aquele grupo, se analisar, é um grupo guerreiro, mais do que técnico, porque, quer dizer, virou isso porque era muito forte o sentimento, né? De saber que era difícil, então vamos para dentro. E o comportamento era isso, né? Era, porra, vamos para briga. Né? Mas o grupo era muito bom. Se analisar tecnicamente cada um, você não pode dizer que aquele grupo não era técnico. Porra, Bebeto Romário na frente, 2 laterais que voavam, né? Que poderia ser eu ou o Branco, mas o Jorginho do outro lado. Márcio Santos e Aldair, 2 caras super técnicos, que não tem nada de... Né? O Dungão com o Mauro Silva, meu irmão, que, pô, Dunga não erra um passe, cara. Mas vai errar como? Dunga não erra um passe, assim, os caras, não, Dunga não erra um passe. Maurão, cara, na construção e no roubar bola, instruir, cara, o cara, pô, o Raizão, que era o 10 do Brasil, pô, o Zinho, que, porra, uma constância, o Zinho é sempre igual e sempre bem. Cara, o time era fantástico, e os 2 na frente, porra, Bebeto Romário, porra. Não, ainda tinha a galera de fora que tava pronta pra resolver. Miller. O Miller é um jogador que tava no banco naquela Copa, mas já tinha sido titular em 86 e 90. Isso aí. Era a terceira Copa do Miller. Cara, o Miller é um monstro. Um monstro. E todo mundo fala de Ronaldinho estava no banco. O Ronaldinho estava no banco. Não, é uma parada muito louca de... Cafu. Depois foi o capitão de 2002. Então, assim, era um grupo fantástico, cara. Tafarel. Que goleiro, cara. Porra, acho que passou um pouco assim, cara. Tafarel era um gato, super fácil. Foi uma geração maravilhosa, cara. Pô, cara. E outra coisa que as pessoas também falam um pouco, o Brasil virou Brasil no futebol porque ganhou em 58, ganhou em 62, 66 foi complicado e ganhou em 70. Em 4 Copas, né, o Brasil ganhou 3. O que aconteceu em 94, 98, 2002 foi uma coisa parecida. Os 2 maiores ciclos da seleção foram esses 2. Verdade. Porque você ser campeão, finalista em 98 e campeão de novo,
Isso não aconteceu nunca, nem lá atrás, porque saltou em 66. Então, assim, Isso aí. essa geração, essas duas gerações, cara, que fizeram 94, 98, 2002, cara, nada foi igual. Nada foi igual. Então, assim, a gente fala pouco, não sei o quê, mas, cara, por que não chega? Tá 24 anos que você não chegou nem em semifinal. Não, chegou na semi no Brasil. Isso. E só. Então, assim, ganhar uma Copa do Mundo, ser finalista na outra, ganhar outra, cara, isso é uma coisa que a gente passa, assim, beleza. Passou, pô, meu irmão. Pô, cara, verdade. A França pode fazer agora, mas são muito poucos, porque ganhou, chegou na final. E pode chegar de A Argentina antes não tinha chegado em final. A Alemanha... E outra coisa, eu espero até que isso mude, mas se analisar, nos últimos anos, quem ganha a Copa do Mundo é quase eliminado na fase de grupo da outra. É a inconstância dessas novas gerações. Você vê que foi sempre assim. A Espanha ganha em 2010, 2014 é eliminada na fase de grupo. 2014 ganha a Alemanha, 2018 eliminada na fase de grupo. Depois ela volta, que ela ganhou no Brasil, né? A Alemanha. Então, assim, Itália ganha em 2006, eliminada em 2010. Já não participa 3 Copas. Pode ser a terceira, desculpa, são duas. Pode ser a terceira Copa que a Itália sem participar. Então, assim, essa inconstância é muito grande. Fazer o que o Brasil fez naquela época, cara, é muito. Meu irmão, muito doido. E vem cá, uma pergunta aqui que não quer calar. Campeão do mundo, bicampeão do mundo, né? O que tu vai fazer no Japão, cara? Essa resposta é fácil. Zico. E foi em uma época que o Japão era um Japão muito diferente do de hoje, não é isso? Totalmente diferente do de hoje. Mas por quê? Quando a gente foi jogar com o Milan, em 93, dezembro de 93, eu sempre tive uma relação com o Zico, né? A relação ficou e a gente se fala, quer dizer, passa um tempinho sem se falar, mas sempre foi presente, né? E ele vai no hotel e vai no treino do São Paulo para me encontrar, falar com todo mundo também, a gente se encontrou e tal. E ele acaba o jogo, depois de a gente ter ganho, ele vai no hotel depois do jogo, a gente comemorando, todo mundo junto e tal, ele me chama e fala assim, Léo, preste atenção no Japão, tem um monte de coisa acontecendo aqui, eu devo parar, eu não vou continuar, ele já estava também terminando, né, e tal, vai terminar, ele já estava com quase 40 anos, porque o Zico no Japão, acho que vocês sabem a história do Zico no Japão, não precisa nem dizer, então, eu vou parar e tal, e eu, tô pensando, pensa um pouquinho, lançou essa história assim. Legal, vamos ver. Eu tava ali no São Paulo, aquela coisa, vamos ver, deixa eu passar. Quando chegou em abril, nós fomos jogar São Paulo, uma outra Supercopa, a Supercopa Europeia. A Supercopa Europeia jogaram em Kobe. A gente jogou em Kobe, foi em abril de 94. Abril de 94. E, de novo, a gente se encontra. Ali ele já estava um pouco mais, assim, direto. Assim, olha aqui, pensa nisso. E dali nasceu essa possibilidade de jogar no Japão e, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu vivi uma coisa, assim, uma história de amor. História de amor porque, sabe, o Japão naquela época é como se fosse assim, o início realmente de alguma coisa, né? Que o Zico tinha promovido e o fato de chegar depois dele, eu carreguei todo assim, esse carinho, esse carisma, né? Que ele já tinha construído e foi transferido para mim, vamos botar assim, né? Porque eu cheguei na ideia de substituí-lo, né? De substituí-lo. Sim, eu entendi. Um jogador jovem, não tem nada a ver de substituir, mas ele parando, ele que me queria. Então, para o lugar que ele deixou exatamente, para continuar um trabalho e tal, tudo baseado um pouco, e nós somos um pouco em algumas coisas parecidas também, no modo de ser e tal, e isso eu carreguei, e foram 2 anos, cara, assim, de um prazer, de uma relação com o clube, relação com as pessoas, a torcida fundamentalmente eram jovens, bem jovens e mulheres, né? Era muito diferente, até porque os adultos já tinham outras paixões, né? Então o futebol estava nascendo, a ideia era sediar a Copa do Mundo de 98, né? Que acabou sediando junto com a Coreia. Então assim, o projeto era um projeto abrangente, envolvendo todas as empresas do Japão, houve um investimento importante, uma força mediática no Japão enorme, porque colocaram em tudo que é lugar, e eu fui um pouco aquele que chegava naquela hora, né? Onde tudo isso estava acontecendo, então assim, criou uma relação, cara, que até hoje é assim. Eu vou no Japão e até hoje é assim. O Japão mudou, teve um momento de crise no futebol japonês, de investimento, mas a relação foi muito forte
E a relação que eu tenho com o Kashima é assim, vamos botar assim, profunda amizade e carinho que não acaba nunca. E eu vivi realmente, você ia na faculdade falar de futebol, você vivia com os torcedores, você vivia na cidade, você girava, sabe, eles promoviam eventos onde você participava. Foi assim, foi uma imersão na cultura do Japão através do futebol. Foi maravilhoso, cara, maravilhoso. Tu ainda ganhou, né? Fomos campeão japonês, fomos campeão da J-League. E eu tinha mais ou menos combinado também, que seriam, até pensando na Copa de 98, que seriam 2 anos mais ou menos para passar, para viver isso, depois voltar, né, para um centro importante para não perder a oportunidade. Como não foi quando eu volto para o Paris Saint-Germain. E o Kashima também favorece a minha ida, né, que me deixa ir. Eu fui para o Paris Saint-Germain, e depois fui para o Milan e depois fui para a Copa do Mundo em 98. Assim, tinha um projetinho mais ou menos na minha cabeça de 4 anos. Pronto. E você não deixou de ser convocado mesmo estando... Não, fui convocado no Japão, era difícil, vai para lá e para cá, mas fui convocado sim. Cara, e o que a cultura japonesa mudou em você? Muitas coisas. Como é que era o Léo? Não quando chegou, mas como é que foi o Léo que saiu do Kashima? Porque todo mundo fala muito bem do Japão. Cara, o Japão é uma cultura fantástica, né? Eu sempre fui, assim, meio, como é que eu posso dizer, atraído pela cultura japonesa, pela cultura oriental, né? Digamos, a história filosófica, né? Porque tudo que é, digamos, ligado à religião oriental é muito filosófica também, é um modo de se comportar, né? Assim, é o caminho do meio, essa serenidade oriental, né? As pessoas têm um certo equilíbrio. O caminho do meio. A gente é muito de altos e baixos, né? A gente é muito de só acredita no que vê, né? Desconfiança, né? Nós somos assim, né? Nós ocidentais, é a nossa cultura. E o japonês é o contrário. E tem uma coisa que marcou muito. Eu estava num jantar de muitas pessoas e tal, e conversando com uma pessoa, com um japonês, que era um dirigente de empresa e tal, ele falou para mim o seguinte, é que no Ocidente, vocês começam a relação do zero. E se tudo vai caminhando bem, vocês vão subindo. Nós começamos do 10. Se for mal, a gente vai descendo. Mas a gente começa no 10, a gente dá tudo. Que muda muito, né? Você analisar, você começar uma relação do zero, é difícil você convencer o outro que você é legal, que você gosta, que você... Mas quando você diz, meu irmão, eu me entrego, você pode até se desiludir, mas eu me entrego, e se você fizer errado, a gente abaixa, nossa relação vai diminuindo. Então, assim, para mim foi um princípio. E eu, apesar das nossas dificuldades, esse mundo louco, né, cara? É uma coisa que me guiou muito, né? De você acreditar nas pessoas, de gostar das pessoas, sabe? Achar que as pessoas são boas, achar que as pessoas têm coisas legais para te oferecer, têm coisas legais para te ensinar, que a gente não é assim, né? A gente vamos botar assim, a gente é pouco humilde, né? A gente se fecha um pouquinho no nosso mundo. O Oriente tem esse fascínio e eu acho que o Oriente é limpo, o Oriente trabalha em equipe. O Oriente, vou falar do Japão. Sim. O japonês, ele trabalha em equipe, ele tem hierarquia muito forte, mas trabalha em equipe, sabe respeitar o que está acontecendo, ele tem respeito da natureza, ele tem respeito da pessoa. Cara, isso é uma coisa que sabe, não é à toa que a gente tem os exemplos, até no futebol, o cara que limpa o vestiário antes de ir embora, que parece uma bobagem, mas, cara, como a gente deixa o vestiário é uma coisa absurda, né? Assim, então, assim, para eles, aquilo ali é um respeito a quem convidou, né? Então ele também quer ser respeitado quando ele convida. Então, assim, são vários princípios de base que, sinceramente, o Japão tira o chapéu. Pô, não, isso é muito tira legal. O chapéu. Muito legal mesmo. E todo mundo fala muito bem do Japão. Quando você fala da natureza, até porque eles têm que respeitar muito a natureza, porque eles são castigados pela natureza durante muito tempo. Muito. E aí muito, você tem que com até certeza. ter um respeito. E a base da cultura oriental é a natureza, né? Nesse sentido, o shintoísmo, que o Buda depois filosoficamente muda um pouco a trajetória da teoria e do modo de se comportar, é muito baseado na natureza, né? Tudo acontece no meio da natureza. Então, assim, eu acho fantástico, né? Eu acho o Japão fantástico. A tua chegada no PSG tem alguma relação? O Raí tem alguma relação com a tua chegada no PSG? Tem. Raí quis muito. A gente, assim, uma amizade muito forte, né, cara? Desde sempre, desde São Paulo, desde sempre. E ele com certeza tem uma influência, não só no plantar a sementinha, de repente, dentro do clube, mas também de plantar a sementinha comigo e unir as pontas e até que eu chegue ao Paris Saint-Germain. Tem muita influência. Porque são mercados... Depois de você ganhar o Mundial, a gente não vê muito isso acontecer. Você foi para mercados
a França era alternativo também. Com certeza, com certeza. Você com vai para certeza. mercados alternativos, continua sendo convocado, e fez muito sucesso na França também. Né? Mesmo o Paris Saint-Germain sendo o Paris Saint-Germain muito mais frágil esportivamente do que esse, não é isso? Eu tô falando Com besteira. certeza. Não, era um bom Paris Saint-Germain dentro da história dele, com certeza. da própria Dentro da história do Paris Saint-Germain, foi um ótimo Paris Saint-Germain. Esse hoje é top, chegou ao top. Mas na minha vida, assim, sempre foi guiada por... Eu falei de projetos antes, mas vamos falar de relações hoje, né? Quase tudo que eu decidi fazer foi por uma relação pessoal. Eu fui para o Japão por causa do Zico, o Raí tem uma influência enorme no Paris Saint-Germain. Eu fui treinador da Inter por causa do Moratti. Eu com o Milan fui porque era o melhor time da época, sinceramente, mas criei uma relação com o Galliani principalmente que determinou a minha vida, senão eu não teria voltado para o Paris Saint-Germain, para o Milan, e não teria virado dirigente, porque ele me fez virar dirigente, porque ele me colocou do lado dele. Galliani é, digamos, uma sumidade. Para mim é o melhor dirigente da história do futebol. Posso botar Florentino Pérez aí, ele e os dois, para mim são os dois que têm mais bagagem, carisma e conhecimento que oferece para um clube, né? Ele é fantástico. Ele me botou do lado dele, ele me fez me transformar em dirigente. Então, botou de aprendiz. Olha o que você vai senta aqui aprender. comigo, vamos para dentro. Ficamos 7 anos desse jeito, eu um facilitador de processo internamente e conhecendo o clube inteiro. Quando eu volto para lá, ele diz, Léo, começa a rodar o clube. Vai reunião de marketing, reunião de comunicação, começa a andar, e eu fazia todas as reuniões e tal. Então, assim, a minha... Foi tudo baseado em relação. Para mim não foi, eu vou pro Japão porque é bom para mim, profissionalmente, porque eu vou... Graças a Deus, tudo deu certo e, foi tudo ótimo em todos os sentidos. Mas a minha decisão, fundamentalmente, foi baseada em relação. Eu volto pro São Paulo pela relação que eu tinha criado com os dirigentes, com as coisas, eu volto para cá, vem, Léo. Então, assim, foi tudo assim. O Flamengo é relação de infância, então, assim, foi tudo assim. Eu nunca... E eu tive algumas propostas naquela época, mas ir para o Zico do Japão ou para o Paris Saint-Germain do Raí, para mim era a decisão correta, porque era ali que eu queria estar naquele momento com as pessoas que eu queria estar. Pô, isso é muito maneiro. Até porque os dois eram referências para onde você passou, né? E de amizade também. Sabe, você fazer as coisas com quem você gosta também é prazeroso, né, cara? Com certeza é prazeroso. Porque e aí, tu teve lá no Paris Saint-Germain, uma cidade totalmente diferente de Kashima. Porra, totalmente. Outra coisa. Kashima tinha 35 mil habitantes. Eram 2 ruas. Só que era o Japão, assim, Japão... Quase do samurai. Camponês, o Japão agricultura, onde você ia naqueles restaurantinhos japoneses que a família morava na frente, pescava atrás e te oferecia. Foi uma história maravilhosa ter vivido, cara. Juro por Deus. Tu sai de lá pra cidade mais visitada do planeta. Vai pro Paris, que é capital do mundo, né, cara? Capital do mundo durante não sei quantos anos. Ainda é, né? Ainda é. E a adaptação... Tranquilo também. Foi tranquilo, cara. Foi tranquilo, foi rápido. Qual foi o lugar mais difícil de adaptar pra você? Cara, sinceramente, dificuldade, assim, de me dizer ficou ruim. Tive problema com isso? Não tive, sinceramente não tive. Até porque pra mim também foi isso, cara, assim, eu encarava a coisa de uma forma natural, né, no sentido, pode dar certo, pode dar errado, né, o fato de você tentar alguma coisa que dá um pouco mais... assim, dificuldade faz parte também. Então, assim, não era uma coisa de virar um pesadelo. Então, se não virando pesadelo, continuando a trabalhar, dá certo, não sei como dizer, né? Meu primeiro ano no Milan foi horrível. É mesmo? Não só meu, nós ficamos em 11º lugar no campeonato. Isso não tinha acontecia há não sei quanto tempo. Foi a volta do Capello. Não sei se vocês se lembram dessa história. Capello tinha, assim, era Sacchi, Arrigo Sacchi, ganhou tudo com Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, Maldini, ganhou tudo. Depois Capello, acabou o Sacchi, encantou o Capello, ganhou tudo com Savicevic, com Boba, com Desailly, não sei se vocês lembram desse time. Ganhou tudo, ganhou contra o Barcelona de Cruyff, de 4-0, pô, foi tudo, tá? Capello vai embora, o time vai mal e fazem o Capello voltar. Ele compra 11 jogadores. Eu era um desses 11 e foi um ano terrível, tudo errado. Só que assim, você pode dizer, me adaptei mal, não sei o quê, mas foi tudo errado para todo mundo, o ano seguinte foi campeão. Ganharam. Então assim, quando você continua, vai para dentro, meu irmão, deu errado um pouquinho, vamos embora, ajeita dali, ajeita daqui, não é? Pô, se você continuar e fizer as coisas de uma certa maneira, pode ser que dê certo. Como foi dando certo e depois criou uma relação maravilhosa, mesmo não tendo jogado no melhor Milan da história do clube.
o melhor Milan da história do clube é esse, do Baresi, Acho que o Milan tem 4 fases, se é para falar de Milan. O Nereu Rocco, lá atrás, Gianni Rivera, esse aí, não vai lembrar, nos anos 60, ganha 2 Champions League. Depois tem a era do Sacchi, né? Arrigo Sacchi, que ganha contra o Steaua Bucareste, Van Basten, Gullit, Rijkaard, desse time que a gente falou. Sim. Tem a era do Capello, que ganha de novo Champions League, 5 escudetos. E tem a era do Ancelotti, que foi a época do Kaká, na parte também. Um pedaço Pirlo. Não, né? Pirlo, Rui Gattuso, Seedorf, Rui Costa, Inzaghi, pô... E o Maldini tá em todas, desde Maldini 60. tá em todas. Maldini... Desde 60. Não, e quando não tava o Maldini e Paulo, tinha o Cesare, que é o pai dele. É verdade, Exatamente. verdade. Isso aí, o Paulo é o Milan, né, cara? É o Milan. Cara, e assim, quando você resolveu parar, você veio pra cá e voltou pra lá e resolveu virar agente. Virar agente? Virar agente, não, virar dirigente. Qual era a tua ideia? Porque pouco tempo depois você acaba, porque eu lembro do Kaká surgindo naquele Rio São Paulo que a gente jogou junto em 2002, foi ali que o Kaká surgiu no São Paulo. E não muito tempo depois, você mesmo veio aqui. Qual foi o teu olhar com relação ao Kaká? Porque o Kaká aqui era um jogador franzino, fisicamente, muito técnico, com um potencial muito grande, mas pro futebol italiano, tu sabe que não é uma coisa simples. E você veio aqui, pincelou o Kaká, e o Kaká foi o que foi no Milan. Cara, a história é maravilhosa. Eu vou só contar a história de antes, que foi engraçada também. Eu, na verdade, volto pro Milan, por uma relação, volto para lá e... Como eu disse antes, estava jogando, né? De outubro de 2022, de 2001. Peraí, estou ficando com outubro de 2002, tudo de 2002 até abril de 2003. Na verdade, naquele momento ali, era o final da temporada 2002-2003, que eu estava jogando, mas estava na reserva. Assim, claro, aquele time era um time, brilhante. Eu voltei na relação e estava na reserva e tal, compondo o grupo e ajudando. Eu tinha contratado o Rivaldo, eu também ajudava com os brasileiros e tal. O Carlo Serginho, Dida. Carlo é o treinador? Sim. Então eu voltei, a minha relação era quase um braço do dirigente no grupo, entendeu? Era uma coisa meio estranha, porque todo mundo sabia a relação que eu tinha com o Galliani e a relação era essa. E eu, na verdade, viro dirigente em abril por uma crise interna. Tem uma crise interna, crise de relações, de discussões e confusões. E o Galliani chega para mim e fala assim: Léo, tá a fim de jogar? Eu falei: não, já parei há muito tempo. Eu tô aqui com vocês, tô aqui, para ajudar em qualquer coisa. E me transformo em dirigente naquele momento. Eu, sexta-feira, era jogador e na segunda era dirigente. Isso era 1º de abril de 2003. 1º de abril. Piada pronta. É emblemática. É emblemática. Piada pronta. E, na verdade, Kaká é a primeira contratação da minha vida, vamos botar assim, né, cara? Então, assim, a primeira a gente nunca esquece, né? Não só pelo resultado que deu, Isso que eu ia falar, mas eu tinha jogado com ele no São Paulo. Eu tinha estado com ele no São Paulo. Ah, porque tu volta pro São Paulo E antes. eu me apaixonei pelo Kaká como pessoa, né? Independentemente, claro, como jogador, eu adorava já, mas... vou ser sincero também, a gente não podia calcular o que ele poderia ser, claro. né? O que ele seria no Milan. Isso. Porque ele entrou no coração do clube, né, cara? É incrível como foi. Então, assim, eu já tinha conhecido o Kaká família, o Kaká modo de ser, o Kaká garoto. Então, eu era com ele no vestiário, eu do lado dele. Então, assim, eu já adorava ele, né? E ele tinha começado... Só que o Kaká, alguma coisa já tinha feito. O Kaká estava no grupo de 2002. Não é que o Kaká não tinha feito nada. Ele era reserva, mas ele estava no grupo de 2002. Então, em 2003, eu viro dirigente em abril. Chega na hora do mercado, a gente começa a ver o que vai fazer. E aí, eu queria muito que ele fosse para lá. E vou ser sincero, na verdade, tinha o Rivaldo e o Rui Costa. Isso, de meias. De meias. E eu falei pro Kaká, Kaká, cara, não vai dar pra chegar aqui e... Ele falou: Léo, eu quero ir pra aí. Eu tentei emprestar ele. Comprar e emprestar. Inclusive para esse irmão, eu pensei na época. Só que ele falou: não, eu quero ir. Eu falei: beleza, vamos pra dentro. Ajeitamos tudo, Carlos, beleza, vambora. Cara, ele chegou Aí o Carlos até brinca com isso, né? O Ancelotti, dizendo que ele chegou com óculos. Eu tinha conversado com ele essa coisa do terno, de chegar arrumadinho e tal. Só que ele chega com óculos e tal. Então, o cara de óculos e terno chegando, né? Aquela carinha do Kaká. Parecia um aluno. Parecia um aluno de escola. Aí ficou essa brincadeira, aluno de escola. Cara, primeiro treino,
Um moleque voando. Eu digo, o que é isso, gente? O que é isso? Cara, liga ainda, dizendo, pô, meu, o que é isso, cara? O que vocês trouxeram? Que cara é esse? E tem um amistoso contra, acho que foi até contra o, não me lembro, amistoso fora de casa, amistoso realmente normal. Ele joga esse jogo e já entra no segundo tempo, bate lateral e dá um domínio, buf, eu falo, meu Deus, esse moleque tá voando. Joga contra o Ancona, primeiro jogo, o moleque arrebenta no jogo, faz um gol, um golaço, cruzamento do Cafu, ele de chapa lá em cima. Cara, quando ele chegou em San Siro, ele já era ídolo. Ele já era ídolo. Chegou em pegaram a musiquinha do Jorge Weah, que era Siamo venuti fin qua per vedere segnare o EA. Era o EA. Era o EA, não era então eles mudaram, né? Que Siamo venuti fin qua. A gente veio até aqui para fazer o gol, o EA. Sim. E botaram o Kaká, meu irmão. Nesse primeiro jogo, já era Kaká o ídolo. E foi uma história de amor absurda. História de amor absurda. Essa aqui que cada clube tem o seu DNA. Se analisar o tipo de jogadores que realmente o Milan teve, vocês não conhecem o Rivera, mas Rivera já era o Golden Boy. O Golden Boy, já era o menino de ouro, né? Sim. O Kaká era o Bambino d'Oro. Era o menino de ouro também. Golden Boy, Bambino d'Oro. Mas o tipo de jogador, Van Basten, Maldini, Shevchenko, Kaká, você vê que eles são meio parecidos, né? Assim, o jeito de ser, o jeito de se comportar, a figura, tem um pouco isso, né? Então, assim, ele entrou no coração rapidamente, aí foi bom, até chegar a bola de ouro, ganhar tudo. E você? Porque você que levou, você que descobriu. Cara, eu também, como dirigente, eu acho que eu nunca tive essa coisa de querer o reconhecimento, não, sabe? Assim, você sabe como é que é futebol, né, cara? Assim, claro. Essa coisa não existe, né, no futebol. Você esperar reconhecimento, isso não tem. Até porque a coisa é tão rápida que o cara nem sabe como foi. E é tudo muito louco, que às vezes, assim, o cara até acha que tá fazendo favor a você de ter ido, né? É muito maluco, né, cara? Então, pra mim, assim, sinceramente... Não, no caso do Kaká, não. No caso do Kaká é relação de amor. É relação de amor. Em outros casos, não. Mas no caso do Kaká é relação de amor. Assim, então, assim, independente de reconhecimento ou não, se estabeleceu uma relação que independe de qualquer coisa. Então, assim, é tudo muito claro. Com outras, não. Então, assim, eu nunca esperei essa coisa, assim, de ser reconhecido porque fez, porque... Mas no Milan, tu deve ter errado, é óbvio. Mas... Com o Brasil, tu acertou 3 vezes. Tu deu 3 tiros na mosca. Não. Quando eu cheguei no Milan, em 97, o último brasileiro que tinha jogado no Milan era Amarildo, nos anos 70. Caramba. Ficou 27 anos sem brasileiro. Depois que eu joguei e virei dirigente, eu não sei o número exato, mas eu posso dizer aqui rapidamente todos que eu participei, inclusive da contratação, né? Então, assim, foi um monte. Mas até jogador consagrado, Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Roque Júnior, Serginho, Dida, Emerson, Kaká, Pato, Thiago Silva. Brasileiro o tempo inteiro. E sempre ganhando alguma coisa. Depois o Milan ficou sem os brasileiros aí um período aí. É verdade. Léo, a gente caminhar para o fim, nessa tua história aí de dirigente, né? Você foi largar a chuteira. Foi em paz? Foi... Como é que eu vou dizer? Natural? Foi porque eu tive uma grande sorte, né? Porque, como eu te falei, eu larguei a chuteira para o dia seguinte estar dentro de uma estrutura que eu adorava, que eu conhecia todo mundo e que me dava gás aí para muitos anos para frente, né? Eu comecei a ser dirigente, foi em 2000, eu tinha 34 anos. Eu fiquei 7 anos no clube, com 41 era treinador do clube, que eu poderia até ter sido outra coisa. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente contando aqui, parece que eu tô querendo contar que é uma história bacana, bonita, não tô querendo contar nada, eu não fui um dos melhores da história, mas, assim, eu tenho orgulho dessa relação, porque, assim, o fato de ter jogado 2 vezes no Flamengo, né, eu joguei a primeira vez e voltei. Quando você volta para algum lugar, é porque alguma coisa ficou. Eu voltei. No São Paulo foram 3. No Paris Saint-Germain foram 3, uma como jogador e 2 como dirigente. Eu fui dirigente, tive um problema, depois voltei outra vez. No Milan foram 4. Entre idas e voltas foram 4. Então, assim, essa coisa é muito legal.
Isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que ficou uma relação humana, independentemente do resultado esportivo. Como eu disse, eu não fui o melhor de todos esses clubes, mas fui quem entrou no coração dos clubes, né? Porque a volta é porque tem uma relação. O Flamengo, vamos botar assim, né? Só faltou ser dirigente do Flamengo, que eu acho que não vai acontecer, sinceramente eu acho que não vai acontecer, mas talvez seja a única coisa que eu gostaria de ter feito e que talvez não vou fazer. Nem fala sobre isso, mas tu acha que não vai acontecer porque você não quer ou porque o clube não comporta? Eu acho que existe uma incompatibilidade do tipo de gestão, né? Eu acho que assim, o Flamengo, como quase todas as estruturas do Brasil, ela é muito política, né? Assim, eu acostumei muito a trabalhar com vamos botar assim, uma hierarquia mais clara, mais direta, sem muitas influências. Bem definido, né? Sem muitas influências, né? Políticas, ou de uma eleição, ou de um grupo interno, ou de trabalho ali, trabalho aqui, que todo lugar tem a sua política, vamos botar assim. Sim. Mas essa é uma política real, né? Então, assim, é um pouco mais complicado. Eu assim, não me vejo candidato a presidente, porque se é para fazer alguma coisa, numa estrutura como essa, tem que ser presidente, porque é uma estrutura presidencialista. Você está embaixo de um presidente que é ligado a uma política, sinceramente, eu acho que eu não conseguiria me adaptar. Mas também fazer política para ser presidente também não é o meu. Então, assim, eu acho que existe uma incompatibilidade pelo regime que não vai acontecer. É a única coisa que talvez, assim, eu gostaria de ter feito, mas não dá para fazer tudo na vida. Tá legal assim. Qual foi a fase da sua carreira que foi mais desafiadora? Jogador, técnico ou dirigente? Boa pergunta. Eu acho dirigente porque é mais complexa. Eu acho que se você assim, o jogador e o treinador, o jogador mais que o treinador, existe uma coisa muito clara, né? Assim, você tentar fazer o melhor naquele aspecto, digamos, de campo, de treinamento, de cuidar de você, de cuidar de um grupo, de participar de uma construção de alguma coisa e tal. O treinador é aquele que também está ligado àquele campo, onde você vive o teu dia a dia no centro esportivo, produzindo um jogo, né? Os 90 minutos. O dirigente, ele está ligado a muitas outras coisas. Porque o jogador, o treinador, muitas vezes não precisa saber o que está acontecendo com o proprietário do clube, ou com a política de comunicação, ou com a política de comercial do clube, ou interesse desse, ou interesse daquilo. Você está completamente isento desse tipo de relação. O dirigente não pode. Você está em relação do campo, porque você vai escolher os atores, né, que está ali, que tá na frente das câmeras, né? A gente pode comparar, eu acho que com um filme, né? O jogador é o ator, o treinador é o produtor e você... Desculpa, o clube é o produtor, o treinador é o diretor. Eles estão ali na frente da câmera, né? Quem está aqui vive toda aquela coisa de botar aquilo ali para estar na melhor situação possível. Então, assim, você viver toda essa história aqui é pesada. Bem pesada, é muito problema. São situações, muitas vezes, não resolvíveis. Você tem que entrar, você tem que ter uma capacidade de se adaptar sem se contaminar, né? Não que seja ruim. Relação humana é complicadíssima, não é que as pessoas são ruins. Relação humana é difícil. Você botar isso para funcionar e conseguir fazer que todo mundo esteja satisfeito é uma missão quase impossível. Então você está num dia a dia, realmente, e se o treinador tem o tempo de tarde ou quando volta do treino, o diretor é zero. É 24 horas por dia ligado em qualquer situação. Então, para mim, do jeito que eu sou também, de fazer a coisa assim, né, 100%, Caxias, o cara, vai. Essa foi o grande desafio. E para mim foi muito bacana, porque eu vivi sendo o segundo por 6 anos, segundo do Galliani. Eu vi, assim, tudo acontecer, participei das decisões sem ser responsável por ela. Para mim foi maravilhoso, foi uma universidade. Fiquei sentadinho vendo o melhor clube do mundo da época funcionar, onde eu podia ter uma influência na decisão, mas não era a minha decisão. E me transformei no que teria que decidir numa outra estrutura também dessa dimensão. Então, para mim, foi assim, cara, sorte grande de ter vivido essas duas coisas e, com certeza, mais desafiadora, porque ali, sim, tem a transformação, né, de um tipo de visão para outra.
Léo, Maneiro. o que você aprendeu no futebol europeu que você vê que está faltando aqui no futebol brasileiro? Cara, essa discussão é engraçada. Eu vi aí essa discussão também aí no início, quando teve o Mundial, por que os clubes europeus são melhores e a gente também é competitivo, e o que acontece, por quê. Assim, o que aconteceu no futebol europeu, cara, há 50 anos atrás, as pessoas se organizaram e disseram, vamos fazer realmente campeonatos rentáveis, organizados, que sejam vistos. Eles se organizaram lá atrás, alguns se transformaram em empresa, outros não, mas eles se organizaram para que o mundo visse o que eles estavam fazendo. No Brasil, esse processo não aconteceu. Então, assim, é como você dizer, não, quem é que dança melhor? Quem dança no Teatro Municipal do Rio de Janeiro ou a bailarina do Opéra de Paris? Cara, aquilo lá é o centro do mundo. E o outro é menos o centro do mundo. Claro que o Brasil é campeão, o Brasil ganhou, mas ele não vive o cotidiano do centro de alguma coisa. Então, assim, essa discussão não tem nada a ver. O Brasil tem um monte de coisa para fazer, mas eu acho que o que aconteceu lá foi que existiu uma organização que promoveu o futebol de uma maneira rentável, que é vista, que é interessante, que é organizada, que é de qualidade. A gente aqui penou, e pô, agora é até um luxo em relação a alguns anos atrás. O futebol brasileiro, alguns anos atrás, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Depois algumas coisas já estão melhorando e acho que tem a tendência a melhorar, mas ainda não chegou a uma, digamos assim, vamos fazer disso aqui a NBA de futebol, todo mundo arregaça a manga e vai fazer, e as pessoas ficam com raiva quando eu falo, mas no Brasil, no final das contas, o futebol brasileiro é visto só no Brasil. Ninguém mais vê o futebol brasileiro fora daqui. Então o Brasil é um futebol local. Na Europa é um futebol mundial. O que eu posso fazer? É isso. Cara, Posso fazer a última? não, pode fazer o que tu quiser, porque eu Então tava deixa eu esquecendo fazer a um última. negócio aqui. Você conviveu com gênios como Romário, Ibrahimovic, Maldini. O Zico também. Mas o Zico já falou. Como foi que você conviveu com esses monstros do futebol? Pô, cara, foram muitos mais até do que esses, né? Porque a gente puxei esses três, pensar no esses Ronaldo, quatro, você né? pensar no Ronaldo, pensar no Ronaldinho, pensar no Maldinho, no Ibrahimovic, no Zico. O outro você falou primeiro, qual foi? Romário. Romário, pô, esses caras... quando eu falei antes, o legal é você ver que esses caras são diferentes, né? Não tem que tentar tratar como se não fosse. Esses caras são diferentes. Não pode deixar com que ele se trate como se fosse tão diferente. Então, assim, eu vivi com esses caras como jogador, como dirigente, o Ibra, por exemplo, como dirigente. Todos esses caras, eu quero sempre eles no time. Eu não sou o cara que fala assim, cara me cria problema, eu não quero ele. Isso aí de jeito nenhum. Eu quero todos esses problemáticos. Todos. Me traz problema. Porque esses caras, cara, vão resolver muita coisa. Depois, o dia a dia, ele pode ser mais complicado, mais na luta. Briguei com quase todos aí que você falou. Porque faz parte um pouco. Mas briguei de uma forma saudável, né? Vamos botar assim. Porque a briga é para que a coisa aconteça. Então, assim, Neymar, né? A gente pode botar o Neymar nessa lista também, que é um cara diferente, que infelizmente não conseguiu ser o que poderia ser, na minha opinião, né? Infelizmente. Então, assim, todos eles, esse tipo de gente aí, vamos botar assim, que tá no Olimpo, cara, esses caras são formidáveis, cara. Os caras têm alguma coisa diferente, não só na execução, mas no como se sentem. Eles se sentem diferentes, não tem problema de discutir isso. Eu sou diferente, quero ser tratado diferente, mesmo que ele não consiga, mas isso, por exemplo, o Ibra, ele é muito mais do que ele é, por acreditar que ele realmente seja o cara. Então, assim, isso é muito maneiro, porque não é negativo, isso não é arrogância, isso é ambição. Você pode chamar de várias maneiras, né? Então, assim, o Romário, não sei, quem é melhor, Romário ou Bebeto? Tecnicamente. Ferrou. Boa pergunta. Só que são duas personalidades completamente diferentes. Eu não sei se Bebeto com a personalidade do Romário seria mais que o Romário. Talvez. Entendi. Talvez. Bom ponto. Então, assim, tudo isso assim, cara, é muito maneiro de você lidar. E pra mim, mesmo como jogador, eu lidava um pouco com isso, né? Eu não queria ser a estrela de 94. Eu queria que o Romário e o Bebeto fossem a estrela, a gente bota a coisa pra funcionar. Como dirigente, né? Que eu quero que o Ibra me aceite tudo que eu digo. Não, ele tem que ser ele, mas dentro de uma relação onde tá bom pra todo mundo. Não pode ser bom só pra você. Então, assim... Esse tipo de gente, cara, eu bato palma, quero do lado e, pô, acho, mesmo com diferença, com complicações, eu acho que
Trago tudo para casa, tudo para dentro. Pô, Léo, tem duas coisas que eu deixei de te falar aqui. Uma pergunta que eu fiz lá no Instagram, no Instagram do Storycast, pra galera fazer pra você, e eu tenho que fazer pelo menos uma, né? O Denilson, ele tá dizendo, não é nenhuma pergunta, com relação ao Denilson Show, que sempre falou que você foi referência pra ele. É verdade, mas... Ele me fala assim. O que tu pensa sobre isso, cara? Porque o Denilson é um cara que chegou depois de você, começou no São Paulo também, mas... E vocês não jogaram juntos, não? Chegaram a jogar juntos na seleção, em alguma Seleção, convocação? sim, 98. 98. O Denilson... 98 ele tava. tava. 21 anos tava lá, Ele tava na reserva, mas tava... Não, joguei. Ele já falava isso pra você lá? Já falou. Ele é um personagem, né? É um cara, pô, extraordinário, engraçado, autêntico. Eu adoro, sigo ele também. Como sigo você, sigo ele lá no programa dele e tal. Cheio de gracinha. Denilson Show, cheio de gracinha. Mas eu acho uma barata, assim, a reverência é muito maneira e é natural. Assim... não é uma falsa humildade, não, cara. Assim, eu nunca me achei muito referência, não. Principalmente como jogador. Eu acho que eu fui um jogador, um profissional, um cara que, sinceramente, fez bem as coisas, que consegui resultados ótimos, esportivos. Então, assim, isso aí sim, mas não é uma referência, né? É um cara que, pô, legal, tá aí na segunda prateleira, terceira, não sei, mas não é isso. Assim, quando ele fala isso, quando alguns falam isso, que são poucos, mas que falam, eu me sinto até meio assim, sinceramente. Mas eu acho que com ele tem uma coisa diferente. Ele era gandula de São Paulo quando eu jogava. E um dos jogos, eu estava descendo no vestiário, ele era gandula, só que eu não sabia. Ele estava ali. E eu falei com ele, moleque, beleza, vai. Eu interagi com ele naquele momento. E ele era São Paulino doente, estava ali como gandula e teve essa interação com um jogador da época, e eu acho que aquilo ali marcou muito. Então, assim, eu acho que mais como referência como jogador, porque, sinceramente, o que ele tem eu não tenho. O Denilson é completamente diferente, né, do que eu fui como jogador, pô, essa irreverência até no estilo de jogar, que eu admiro muito mais ele do que ele a mim, muito provavelmente, mas assim, ficou essa relação aí desse encontro, e eu acho que depois nós nos encontramos várias vezes, então virou essa coisa aí, cara. Não, agradecer o Denilson JR38 lá no Instagram que mandou, e já que tu falou em 98, só pra gente terminar, fala um pouco daquele sentimento da final, cara, de você, e você viveu dois, né, você viveu 94 o do êxito, o da vitória, e você viveu o totalmente oposto. Porque qual era a relação de você já ter vencido uma final, chegar naquela ali? Porra, tu chegou inteiro, vocês chegaram inteiro, ou a parada do Ronaldo abalou muito vocês? Abalou muito, com certeza, mas não estou querendo justificar a derrota, claro abalou muito. Para mim, que não é a história mais importante daquela final, era uma coisa muito importante, porque eu não tinha jogado a final de 94. Porra, verdade. Eu tinha sido expulso e normal que seja uma frustração, pô, tá na final, foi expulso, não joga, pô, beleza, você se sente menos campeão, é normal que seja assim. E eu tinha a oportunidade, que você não joga uma final e tem a oportunidade de jogar outra, né? Porra, era titular naquela final, tava jogando. Quantos titulares estavam naquela final de 94 para 98? Que jogaram? Dunga, eu, Cafu, Tafarel. Cafu era reserva em 94. Verdade. Tafarel, Dunga e eu. Bebeto. Tafarel, Dunga e Bebeto. Então a gente tinha uma oportunidade e acontece o que acontece, né, cara? Assim, foi uma coisa muito louca. Todo mundo já sabe o que foi dito, tá dito, não tem o que mudar. A coisa louca também, é isso que eu, assim, na minha cabeça, as coisas funcionam um pouco assim, eu vou, assim, tentando projetar o passo sucessivo em relação ao que aconteceu, é a situação do Ronaldo, né? O Ronaldo tem um problema em 98, onde ele é o melhor jogador do mundo, joga a final naquelas condições, depois de tudo que aconteceu no vestiário, papapá, a gente perde. Esse cara, durante 4 anos, volta a jogar, se machuca, vai pra final de novo, 4 anos depois. Eu falei com ele na véspera do jogo, não dorme pensando que vai ter alguma coisa, não dorme, fica né? Vai pra final, faz 2 gols e é campeão do mundo jogando. Entendeu? História de Hollywood. Então, assim, por que aconteceu lá? Por que não aconteceu? Como é que tinha que ser? Novo, cara, né? de novo, estamos na mesma história, no mesmo bar. com uma grande parte que a gente não entende, tem só que acreditar.
mas a história dele é uma coisa maluca. E é fortíssima em relação ao que aconteceu em 98, para depois ter que ganhar em 2002. Então, cara, história extraordinária, tudo, né, cara? E para mim, assim, ser cúmplice um pouco de todas essas histórias assim é um prazer, cara. Eu sou muito esse lado místico também, eu sou muito, é meu jeito de ser, então assim... É mesmo? Eu gosto muito dessas histórias individuais de cada um, mesmo que fique na minha, só analisando, só vendo de fora. Mas eu acho o seguinte, cara, o jogador de futebol é mó barato, cara. Porque o jogador de futebol, ele nasce fundamentalmente numa situação terrível, onde poucos acreditam nele, e quando chega a hora que ele tem que mostrar, todo mundo cobra como se ele tivesse sido um lorde, tendo tido todas as oportunidades do mundo que não teve, né? Então ele chega naquele momento. Aí ele tem que realmente aprender a lidar, e consegue. Porque, fundamentalmente, o jogador consegue lidar. Principalmente o brasileiro, né? Esse modo pipa-papo, a gente chega, vai, dribla daqui, todo mundo adora. Então, assim, cara, culturalmente, isso é assim, se pensar na parte sociológica dessa coisa, é uma doideira o futebol. Porque sempre foi isso, né? Sempre foi isso. E representou muito a gente, né? O brasileiro. E a gente agora perdeu isso. Pô, muito bom. A gente perdeu isso. A gente perdeu essa coisa meio louca. A gente ficou mais normal. Né? A gente ficou mais parecido com os outros. a gente ficou mais normal. Então, normalizou, aí esse encanto um pouquinho, acho que a gente vê menos, mas o jogador eu acho fantástico, eu acho um grande herói, cara, porque as situações iniciais são muito complicadas e o cara chega e consegue carregar todo mundo, é mó barato, cara. Léo, uma parada aqui, se o Paris tivesse vencido a Champions de 20, tu tava lá, não tava? Tu acha que a história pós, né, com relação a uma estabilidade maior, o próprio Neymar vencendo uma Champions League, tu acha que a história do país seria um pouco diferente dali pra frente? Tu acha que a Champions League naquele momento, no momento mais importante da história do clube, teria feito a diferença? Eu vou te lembrar que eu sou místico. Místico no bom sentido, místico no sentido de tentar dar um significado maior ao que está vivendo. Boa. É mais isso. Eu acho que não. Não. Acho que se o Paris Saint-Germain tivesse vencido naquele momento, ia ser horrível. Porque eu acho que naquele momento ali, eu estava voltando pro clube, a gente não tinha um comportamento de um time vencedor. A gente não tinha um comportamento de um time que merecia ganhar. E se tivesse sido coroado com uma vitória, eu acho que não seria positivo. Muito mais bacana como foi. Entendi. Muito mais bacana com ter eliminado o que não estava funcionando, o que poderia ser... assim, o sonho, Neymar, Mbappé, Messi, de todo mundo que tinha, para um time que não era só Neymar, Mbappé e Messi, mas era... Não tinha como, né? Era um time galáctico, realmente, mas eu acho que não. Eu acho que não merecia ganhar. Eu era o dirigente, poderia estar muito feliz com a vitória, mas acho que alguns erros aconteceram. Assim, a minha saída também é em função de um desacordo das coisas que estavam acontecendo, ou do que poderia projetar para o futuro, que eu já não concordava mais. Logo depois, isso foi eliminado. Foi realmente, o clube decidiu, né, depois de um dado momento, vamos acabar com tudo isso e vamos começar de novo. E, coincidentemente, foi campeão. Tudo que tu falou pra fazer. Foi campeão do mundo. Não o que eu falei. Tudo que você acreditava, né? Que tendo eliminado tudo que era aquele ranço, cara, jogadores fantásticos, mas não dava. Eu também fui cúmplice de ter montado isso, né, sinceramente, porque eu também participei. Mas foi uma coisa meio louca, porque o Covid mudou muito isso, né? Porque, cara, vai falar só o mercado que a gente fez em 2021. 2021, o mercado do Paris Saint-Germain. Donnarumma, Nuno Mendes, que joga até hoje, sim. Hakimi, Wijnaldum, Sérgio Ramos e Messi. Esse foi o mercado, na mesma janela. De 2021. De 2021. Não, mas só que 5 desses estavam livres. Porque o Covid levou uma situação meio louca. E, sinceramente, o Paris Saint-Germain era the place to be. As pessoas queriam ir para o Paris Saint-Germain. Então, você faz o quê? Você diz não, assim, a 5 jogadores livres. Donnarumma, livre. Messi, livre. Sérgio Ramos, livre. Wijnaldum, livre. O Nuno Mendes, a gente fez um empréstimo. E o único que a gente comprou realmente foi o Hakimi. Então, assim... Esse mercado, cara, você diz, meu irmão, já com tudo que tinha, você bota isso dentro do clube, você fala, meu irmão, esse é o time. Mas só que não dava. Mas tu comprou o Hakimi da onde? Da Inter. Da Inter de Milão? Inter de Milão. Um jogador do cacete. Porra, cara. Não, e ele e Nuno Mendes?
Os dois, o Paris Saint-Germain Os dois tem melhores hoje laterais do os mundo. melhores laterais Laterais do mundo. do planeta. Não é à toa que ganha a Champions Com League. certeza. E é uma função que faz a diferença. Hoje, Principalmente no jogo do Luiz Henrique. Faz Total diferença. Então, assim, eu acho que não. Respondendo a tua pergunta, acho que não. Acho que foi perfeito assim, cara. Foi perfeito assim. Acho que foi lindo ver esse time. Para mim também, ver toda essa coisa acontecer e o time se reciclar, voltar um time jovem, ganhar uma Champions League com uma média de idade super baixa, jogando de uma maneira, assim, vou botar assim, saudável. Extremamente ofensivo. Pô, Luiz Henrique, a história dele, a história de familiar dele, que ele transformou isso numa mensagem super positiva, as pessoas entenderam. Blá, blá, blá. Pô, meu irmão, nada melhor, nada melhor. Qual o momento mais feliz dessa tua história? Da minha vida? Flamengo e Vasco no Maracanã. Primeiro jogo como titular. Ali é o momento. Aquele jogo ali ainda tem um detalhe, cara. Eu não tinha chuteira de trava. Chove pra caramba. E quem me empresta a chuteira é o Andrade, que o pé dele é mais largo que o meu. E eu botei 3 meiões pra jogar aquele jogo, porque a chuteira era muito larga e só tinha aquela. E eu joguei minha carreira inteira com 3 meiões. Jura? Juro. Muito engraçado. Pra mim, o momento maior de felicidade é aquele ali. Aquele ali foi a maior... felicidade mais pura, né? Depois a gente vai ficando ruim, né? A gente vai estragando. Vai ficando exigente. Como dizia minha mãe, com os anos ficam só os defeitos, né, cara? Pode ser. E o mais triste? A expulsão foi bem ruim, né? Porra, tinha esquecido disso. A expulsão foi bem ruim, bem ruim. Aquela história aí não dá pra contar com alegria. É verdade. Nada. É a única da carreira, né? Aquela foi bem ruim, bem ruim. O importante é que o final foi feliz. Cara, não, assim, mas eu realmente considero tudo isso... Imagina se o final não acontece coisa. Como é que seria difícil. Ia ser péssimo. Seria difícil. Do jeito que a gente é aqui ia no ser o Brasil. culpado da derrota. isso aí. Se tivesse perdido aquele jogo, então, se perde aquele jogo, então acabou. Ia ser muito complicado. Mas é a vida, é aquele momento. Mas para mim não foi só um momento ruim porque eu não joguei. Claro, não joguei, terminou tudo. É porque era uma coisa violenta, né? Era assim, Sim. era sair por um ato violento. Que não é da tua personalidade. Se fosse do Júlio Baiano, a gente Foi a única poderia. coisa Fosse eu. Fosse Foi a única ele. coisa que eu não pensei que pudesse acontecer. Podia acontecer tudo, né? Jogar, não jogar, perder, ganhar, mas aquilo ali eu não pensava. Então foi uma surpresa muito louca, né, cara? Que marcou muito, mas enfim, vida que segue. É Eu estou verdade. curioso com a tua última pergunta. O que ele vai Eu responder? também. Dentro do teu misticismo aí, que você falou que é um cara místico, a gente é característico nosso aqui. Existe, agora é a última mesmo, tá? Ok. Existe uma frase, uma palavra, alguma coisa que represente quem você é, o que você acredita, que você colocaria, sei lá, numa camisa para mostrar para os seus filhos? É uma boa pergunta. Eu tenho várias, cara. Eu tenho várias, mas assim, eu acho que sim, se tinha uma palavra, né, que possa... É banal, mas eu acho, cara, que a única coisa que não pode faltar é o amor. Eu acho que tudo pode, assim, ser... Você pode viver sem, né? Sem amor é difícil. Então, eu acho que, assim, para mim sempre foi um guia. Eu sempre tentei colocar nas coisas que eu faço, principalmente com as pessoas próximas de mim. Então, assim, eu acho que é uma palavra muito, muito banal, muito normal, mas que, se a gente analisar, a gente acaba vivendo pouco, né? Então, assim, eu acho que investir nisso é a saída, né? Love's the answer, não tem jeito, né, cara? Mas não é essa, não. Qual é O que faltou na sua carreira? Nada, cara. Eu acho que eu tive muito mais do que eu merecia, o que eu pensei que fosse acontecer. Mesmo tendo vivido, sei lá o quê, pra mim foi muito mais. Mas muito mais em todos os sentidos, Sinceramente, gratidão total. Não sente saudade de nada? Do jogador, de jogador. Pô, cara, assim, eu também sou meio assim, eu sou meio estranho, né, assim, no sentido, como é que eu posso te dizer? Eu nunca fui agarrado demais, assim, se você me disser, tua paixão era o futebol, não sei, cara, não sei. Não foi aquela coisa, eu sou apaixonado por futebol, quero jogar. Não foi assim. Para mim foram coisas que foram acontecendo, fui vivendo, fui tentando viver da melhor maneira possível e tal, mas, assim, cara, foi muito mais do que eu pensei, foi muito mais do que eu pensei que pudesse fazer, que pudesse realizar. Então, assim,
Não tenho essa coisa mesmo. Eu gostaria hoje, sinceramente, já que a gente está aqui num papo de família já, Mas é. eu gostaria de encontrar uma outra coisa. Eu gostaria de viver numa outra área. Eu gostaria de viver num outro setor. Claro que eu não posso cancelar o que eu vivi e as minhas relações, que são dentro do futebol. Mas eu estou tentando ir para uma vida fora do futebol. Viver outras coisas. Não porque eu não goste, mas porque eu acho que tem uma riqueza, né, fora que eu vivi pouco. Né? Só futebol ou esporte também? Não, fora do esporte. Fora do Fora do esporte. esporte. Eu Entendi. queria viver minha vida de uma maneira diferente, para aprender outras coisas. Porque quando você vive uma coisa só também, você está limitado, né? verdade. Então, assim, eu gostaria de viver alguma experiência. Fora eu estou caminhando aí para isso e tomara que dê Mais certo. equilibrado. Vai dar certo. É, Vai mais... dar certo. Porque o futebol é muito intenso e te rouba o tempo. Te suga muito também, suga né? muito. Suga muito. E nessa confusão nossa, às vezes tira até o pior que você tem, né? Assim, Verdade. então, assim, Entendi. eu queria dar uma reciclada. Vamos ver. Quer falar alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa que você gostaria de falar, que algumas Não, pessoas cara, eu agradeço soubessem? vocês aí. Esse papo ficou bom demais. Não sei se eu fui chato demais para podcast, Não, você- porque eu não sei se eu... Pra mim foi bom pra caramba. É. Por mim eu ficava aqui mais 2 horas, porque você é um cara que tem sempre a acrescentar muito mais, não só no que você viveu, mas no que tem pela frente. A gente tem muita coisa pra viver ainda, mesmo que você queira, né, buscar outros caminhos. Porque você é muito rico, a tua carreira é muito rica pra poder agregar. E é uma pena que você não possa voltar, ou não tenha conseguido, ou não tenha tido a oportunidade de voltar a trabalhar no Brasil, porque o Brasil acaba perdendo um grande profissional, deixando de aproveitar a experiência de um cara que é daqui, mas que fez muita coisa por tantos outros países, estando fora do campo, a gente precisando tanto de caras como você. A gente tem o Rodrigo Caetano aí, tem um soldado que chegou no Inter agora, fez um trabalho incrível no Corinthians, naquela confusão toda, e você é de todos esses dirigentes, você é o cara que conseguiu fazer mais sucesso fora, ou o único que fez tanto sucesso fora, e pra gente seria importante ter você aqui. Mas como não é possível, a gente te agradece. Eu agradeço Valeu, por ter Fernandão. podido jogar com você. Muito obrigado por ter vindo, por ter falado com a gente. Não, maior Cara, prazer, eu tô... cara. Deu um curso. Eu tô Que realizado. curso? Quem sou Deu um eu? curso. Quem sou eu? Eu tô realizadíssimo. Mas a gente fala sempre da rede social. Qual é a tua rede social? Vamos falar pra galera aí, Léo. Eu tenho para ver os outros. É, Eu boto pouquíssima coisa aí, mas e meus filhos odeiam o nome. O nome é Leonardo Online. eu nem sei por que é esse nome. Eu acho que foi meus filhos que fizeram essa coisa lá atrás e, cara, é horrível. Deixa isso pra lá que é melhor. Cara. Leonardo Online, se quiser, pode ir lá. Fala a tua rede social, por favor, Não, quando vocês Anselmo. colocarem aí, bota aí, né? Essa coisa que eu vejo também. É isso eu aí. vejo aí, bota aí. Leonardo Online. É até engraçado, né? Não, mas é uma coisa bem clara. Leonardo Online. Tá lá, online. Fala você, bandido. Anselmo Paiva Vida Mansa. Quer falar o seu, Mayara? Eu, Maiara Reis B, com Y. Ah, você é muito malandro. Galera, mais um papo especialíssimo. Esse, pra mim, é um papo muito especial, porque eu queria muito trazer o Léo aqui, não só por eu ser fã dele e admirar o Léo como eu admiro, mas por tudo que ele podia agregar e agregou pra gente aqui. A gente precisa muito. Nosso futebol precisa de muito de caras como o Leonardo, com experiência grande, com caráter para poder fazer com que a gente seja tão forte, não só dentro quanto fora do campo também. E eu fico muito feliz em poder trazer para vocês. A gente trabalha pra caramba para oferecer o melhor de cada convidado, e o Léo fez isso por nós aqui. Agradeço pra caramba, de coração. Prazer, de prazer. coração mesmo. Grande prazer. E o Storycast está aqui, pronto para trazer tantas histórias de vida, tantas experiências para você, como para nós também. Eu fico muito feliz em poder estar podendo fazer isso. Para me encontrar na rede social, Fernandão04, tá lá no Instagram, 04 Oficial no Instagram, e a gente está sempre falando de futebol, falando de coisas interessantes. E de segunda a sexta, às 12, né, ao meio-dia, nos Donos da Bola, na Band Rio, tentando falar de futebol, porque é difícil pra caramba. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Anselmo. Obrigado, Mayara. Léo. Namastê. Valeu, irmão. Tchau. Fecha aí. Tchau.